A primeira coisa que fiz depois de renascer foi tirar rapidamente as calças da garota à minha frente, e então a arrastei pela bunda, empurrando-a com força para a frente. Atrás de você, você estava ofegando, porque na sua vida passada, você e as duas irmãs foram sequestradas por um criminoso, e você foi brutalmente morta enquanto tentava fugir sozinha. Agora você voltou à cena do crime, determinada a levar as irmãs para casa em segurança, e fez um gesto de sacrifício. Você também fez um gesto para a pessoa que estava com a boca amordaçada. Não se preocupe, eu vou levar vocês. Obrigado. Bai Lingbin agradeceu baixinho, a voz soando um pouco rouca. Pensei que você fosse fugir agora mesmo? A garota do outro lado disse gaguejando baixinho. Você não disse nada, apenas abaixou a cabeça e tentou se soltar. Finalmente, minutos depois, todos estavam no chão. Bai Lingbin enxugou o suor da testa e olhou para o menino à sua frente. Embora ele parecesse mais jovem do que ela, ele estava tão calmo. O que deveríamos fazer agora? A voz dela tremeu. As duas irmãs estão em pânico agora. Venha tentar. Veja se consegue rastejar para fora. Ao ouvir você chamar, Bai Lingbin caminhou. Ela examinou cuidadosamente o tamanho da fenda na porta e disse, sou um pouco maior que vocês duas, acho que não consigo passar. Você franziu a testa impotente, esse era exatamente o problema que você temia. A irmã mais velha já está se desenvolvendo. Mesmo tendo apenas 9 anos, ela já parecia uma jovem elegante. Vamos tentar primeiro, eu te empurro por trás. Eca, ela gemeu, deitou-se obedientemente e começou a se espremer pela fenda da porta. Você chamou a irmã mais nova e pediu que ela puxasse a porta de madeira o máximo que pudesse para trás, enquanto você se agachava e pressionava as nádegas da irmã com as mãos, empurrando-a para fora lentamente. Espere um pouco, dói um pouco. A cabeça de Bai Lingbin já havia saído pela porta. Mas a parte inferior do corpo ficou presa na fenda da porta. Você não se atreveu a fazer mais força, então pediu a Bai Lingbin que tentasse sair lentamente por conta própria. Mas, por azar, ela ficou presa ali, incapaz de se mover, o que foi realmente agonizante. Os três se debateram por mais tempo, puxando Bai Lingbin de volta. Por que vocês duas não fogem rapidamente? Vocês duas com certeza conseguem. Bai Lingbin esfregou os olhos vermelhos, resistindo para não deixar as lágrimas caírem. Sua irmã mais nova, Bai Lingqiu. Ela rapidamente veio e abraçou a irmã. Xiao Qiu está aqui, irmã, não tenha medo. Vamos pensar em uma maneira juntos. Antes que ela pudesse dizer duas frases, ela mesma começou a chorar. Então, como se fosse contagioso, Bai Lingbin também não conseguiu mais segurar o choro e as duas irmãs se abraçaram, chorando até o coração doer. Ok, parem de chorar. Você ficou atordoado ao lado e, de repente, como se tivesse tido uma ideia, agarrou Bai Lingbin. Olhando para sua saia com desejo, arranca a sua saia, tenta de novo. 27 Bai Lingbin levou um susto, mas logo percebeu que talvez a falta fosse por causa da saia que aprendia. 28 Mas naquela idade ela já sabia que meninos e meninas são diferentes. Ela se contorceu por um longo tempo sem conseguir tirar a saia, te deixando sem palavras. 29 O coração dela começou a ficar ansioso, com um tom meio feroz. Você consegue tirar? 30 Se não conseguir, eu te ajudo a tirar. Eu tiro. Bai Lingbin nunca tinha sido olhada com tanta raiva antes. 31 As lágrimas quase caíram de novo. Ela tirou a saia tremendo, sem ousar erguer a cabeça. 32 Rápido. Aguenta a dor desta vez, eu vou te mandar para fora com a minha força. 33 Você puxou o braço de Bai Lingbin, sentiu a pele macia e fria, mas nesse momento, exausto e envergonhado, você pensa. 34 Sisi ficou presa na mesma posição de antes. Você ficou preocupado por um momento. Bai Lingbin soltou um suspiro de dor. 35 O rosto dela se franziu. Desta vez não houve mais problemas. Bai Lingbin finalmente se espremeu pela fresta da porta. 36 Minha saia. Ela ignorou a dor na cintura e se virou rapidamente para pegar a saia que caiu pela fresta da porta. 37 Vestiu-a desajeitadamente, só então ousou erguer a cabeça para observar o ambiente. Viu que o céu já escurecia. 38 Além de uma estrada de terra batida à sua frente, tudo ao redor estava coberto de arbustos e mato. Olhando para o horizonte, só havia montanhas e mais montanhas. 39 É difícil imaginar o quão isolado este lugar é. O coração antes animado de Bai Lingbin afundou novamente no abismo. Sem celular, sem comida. 40 Não sabia onde estava, para onde correr. Ela olhou instintivamente para o último que saiu. 41 Nesses curtos 30 minutos, ela inconscientemente se apegou a essa pequena figura. Parecia que não importava a dificuldade que enfrentasse. 42 Você sempre encontra uma solução. Para onde corremos agora?
Bai Lingbin mordeu o lábio. 43 Suas bochechas ainda tinham um leve rubor. Você não a decepcionou. Você ficou parado no mesmo lugar, apenas escutando. 44 Primeiro, fez barulho perto do monte de feno a leste, para simular que alguém tinha passado por ali. Depois, levou as duas irmãs para outro lado. 45 Havia grama por toda parte. Essa grama crescia incrivelmente rápido, algumas até mais altas que uma mulher. 46 Você estimava o tempo. A cada poucos minutos, você parava e simulava novamente que alguém tinha passado pelo outro lado. 47 Evitando ao máximo que descobrissem o verdadeiro destino. Irmão Fangiuan, seu rosto. 48 Bai Lingbin se aproximou com cuidado. Em seus olhos perspicazes passou preocupação. Nesse meio tempo, os três já tinham trocado de nome. 49 Como você estava abrindo caminho na frente, seu rosto tinha vários arranhões de grama. HU. 50 A menininha soprou em você. A menininha soprou suavemente em seu rosto. Bai Lingbin ficou assustada, mas logo percebeu, talvez a pequena diferença que faltava fosse o vestido que aprendia. Mas nessa idade, ela já sabia que homens e mulheres eram diferentes. Ela se contorceu por um bom tempo, mas não conseguia tirar. Você ficou sem palavras. Sentindo-se cada vez mais ansiosa, sua voz ficou um pouco mais feroz. Você consegue tirar ou não? Se não conseguir, eu te ajudo a tirar, eu mesmo. Foi a primeira vez que Bai Lingbin foi olhada com tanta ferocidade. As lágrimas quase caíram de novo sem controle. Ela tirou o vestido tremendo, sem ousar levantar a cabeça. Rápido, aguente a dor desta vez, eu te mandarei para fora com toda a minha força. Você puxou o braço de Bai Lingbin, sentindo algo macio e frio, mas nesse momento de exaustão e humilhação, você desejava. O fio ficou preso na mesma posição de antes. Você ficou com muita raiva por um instante. Bai Lingbin soltou um suspiro ofegante. Seus traços faciais se franziram. Desta vez não houve mais diferença. Bai Lingbin finalmente conseguiu passar pela fresta da porta. Meu vestido. Ela esqueceu a dor na cintura e rapidamente se virou para pegar o vestido que caiu pela fresta da porta. Com a garganta seca e o coração na boca, ela ousou erguer a cabeça para olhar o ambiente ao redor. O céu estava completamente escuro. Exceto por uma estrada de terra batida à sua frente, tudo ao redor estava coberto de arbustos e mato. Ao longe, só se via montanha atrás de montanha. Era difícil imaginar o quão isolado aquele lugar era. O coração de Bai Lingbin, que há pouco estava eufórico, afundou novamente. Sem celular, sem comida. Ela não fazia ideia de onde estava, para onde correr. Para onde correr? Ela instintivamente olhou para o último que havia saído. Nesses curtos 30 minutos, ela, sem perceber, havia se apegado àquela pequena figura. Parecia que, não importava a dificuldade que enfrentasse, você sempre encontrava uma solução. Para onde devemos correr agora? Bai Lingbin mordeu o lábio levemente. Ainda havia vestígios de cinzas em suas bochechas. Você não a decepcionou. Você ficou parado, ouvindo atentamente. Primeiro, ele assobiou e bateu na pilha de grama a leste, criando a impressão de que alguém estava passando. Depois, levou as duas irmãs para o outro lado. Era grama por toda parte. Essa grama crescia incrivelmente rápido, algumas até mais altas que uma mulher. Você calculou o tempo em sua mente. A cada poucos minutos, você parava e criava rastros em outra direção, como se alguém tivesse passado por ali. Evitar ao máximo ser descoberto. Realmente para descrever o irmão Fang Yuan, seu rosto. Bai Lingbin se aproximou suavemente, com cuidado. Um toque de dor passou pelos seus olhos brilhantes. Neste meio tempo, os três já haviam trocado de nome. Como você estava abrindo caminho na frente, várias cicatrizes de arranhões de capim apareceram no seu rosto. Haja fôlego. Xiao Qiu soprava em você. A garotinha soprava suavemente em seu rosto com a boca. Ela não podia ajudar muito. Para ela, só de conseguir acompanhar sem ficar para trás já exigia todo o seu esforço. Obrigada, Xiao Qiu. Você não recusou a gentileza da garotinha. Virou-se para olhar Bai Lingbin, que estava cabisbaixa e em silêncio. Pensou um pouco e buscou um assunto para puxar conversa. Por que você não me perguntou por que não peguei aquele caminho de terra? A garota ergueu o rosto, revelando um semblante puro e bonito sob o luar. Ela afastou uma mecha de cabelo da orelha, pensativa. Este lugar claramente fica em um vale de montanha. Provavelmente só aquele caminho permite a passagem de carros. Se pegássemos aquele caminho de terra, a chance de encontrarmos aqueles bandidos seria muito maior. Com certeza não conseguiríamos fugir. Ela fez uma pausa e acrescentou, e o mais importante, se formos pela estrada principal, com certeza seremos alcançados pelo carro deles. Então, é melhor irmos para a montanha.
Talvez ainda haja uma chance de sobrevivência. Você assentiu, um pouco surpreso. Essa análise não é difícil para um adulto. Mas, considerando que a outra pessoa é uma estudante do ensino fundamental de cerca de 10 anos, isso é realmente louvável. No entanto, Bai Lingbin continuou a te encarar. Se fosse eu, definitivamente não seria tão decidida quanto você. Ir para a montanha sem medo algum. Ao longo do caminho, o comportamento do garoto foi incrível. Fez com que pela primeira vez ele sentisse admiração por um colega da mesma idade. Você sorriu ao ouvir isso, erguendo os olhos para o céu noturno escuro. A noite parecia um pouco incerta. Sim, como eu ousei. De qualquer forma, foi assim que eu sobrevivi na minha vida anterior. O céu ficou cada vez mais escuro. Vocês só conseguiam, com base no luar, distinguir o caminho da montanha sob seus pés. Para onde vocês vão? Quanto tempo vão andar? Essa pergunta nem mesmo você, que viveu uma segunda vida, neste momento consegue responder. Você apenas tem um fato muito claro em mente. Enquanto ainda consegue andar, é preciso ir o mais longe possível. Aqueles dois sequestradores, ao descobrirem o desaparecimento de vocês, não desistirão facilmente. Uma vez perseguidos, as descrições horrendas do jornal se tornarão realidade. Sua expressão ficou séria. Seus pensamentos divagantes foram interrompidos por um grito súbito. Foi Bai Yinkyu, a mais nova. Ela desabou para trás. Você não teve tempo de pensar muito. Usando toda a força que pôde reunir, você conseguiu segurar a garotinha que vinha logo atrás. Você está bem? A irmã mais velha à frente se virou preocupada e perguntou. Ela tinha se voluntariado para ir na frente abrindo o caminho. Ao ouvir o barulho, ela também olhou. Irmão Fang Yuan, irmã. Estou com muita dor. A garota, depois de ouvir a pergunta, parou de se preocupar com o joelho. Ela nem percebeu que sua voz estava embargada de choro. Perto da fraca luz do luar, você se aproximou para ver melhor. Viu que havia vários arranhões profundos de sangue no joelho da garota. A dor dela era tão profunda que só de olhar, você sentiu uma pontada. 77 Nai, meu sangue derramou. Bai Yinkyu disse isso quase chorando, como uma criança mimada desde sempre. 78 Quando ela passou por tal sofrimento? Você respirou fundo, abaixou-se e pegou o sangue da garotinha. 79 Então, segurando a asa manchada de sangue, você cuidadosamente fez um curativo na garota, tentando não tocar nas feridas chocantes. 80 Os machucados não estavam apenas no joelho, o peito do pé outrora pálido e delicado da garota também tinha um longo corte. Sim, desculpe. 81 Eu não fiz de propósito, sou tão inútil, não consigo ajudar em nada. 82 E sempre atrapalho a irmã e o irmão Fang Yuan. A voz da garota falhava, os cantos dos olhos já molhados de lágrimas. 83 Os olhos estavam cheios de névoa. Calma, Xiaodong, não chore, e Xiaodong não é um fardo. 84 Não se sabe quando a irmã apareceu, ela abraçou a garotinha. Que tal, irmã, vocês não se preocuparem comigo. 85 De qualquer forma. Pronto, cale a boca. Uma voz repentina interrompeu Bai Ningyu, que instintivamente se calou. 86 Então, Bai Ningyu viu o menino, que não era muito mais alto que ela, agachado lentamente à sua frente. Sua voz continuou. 87 Sobe. Duas palavras simples, sem emoção extra. Mas por alguma razão, 88 Bai Ningyu fez exatamente o que ele disse. Ela abraçou o menino com força, em alerta. Então, ela se apoiou nele. 89 Segure firme. No momento seguinte, Bai Ningyu sentiu seu corpo subir aos poucos. 90 Bai Ningbin observou tudo o que aconteceu, moveu os lábios, e no final, seguiu silenciosamente. 91 Quanto mais para dentro, mais íngreme a trilha da montanha se tornava, e a luz da lua era obscurecida pela densa floresta. 92 Tudo à vista era cinza. Você não carregou a garota por muito tempo, logo parou perto de uma árvore em um local mais plano. 93 Primeiro, você queria verificar bem as feridas, e segundo, você realmente não conseguia mais andar, não tinha jeito. 94 Afinal, você ainda era apenas um estudante do ensino fundamental, carregar a garota por um trecho já era a alma de 30 anos no futuro se esforçando. 95 Com a ajuda da irmã Bai Ningbin, você conseguiu colocar a garota no chão, escolheu um lugar e se ajoelhou na frente dela. 96 Abaixando-se pela metade, você continuou a verificar as feridas. As feridas pareciam horríveis, não davam sinal de cicatrização. 97 Pelo contrário, ainda sangravam. Dói. Você fez uma pergunta retórica incomum. 98 Dói. A voz da garota era tímida e fraca. 99 Ela encolheu a cabeça que você segurava. Você se esforçou um pouco, cuspiu na palma da sua mão. 100 Então, gradualmente,
sugou e limpou. A ideia de que a saliva desinfeta não é muito confiável, mas, ai, meu sangue também caiu. Bai Yinkyu disse quase chorando, sendo uma criança mimada desde pequena. Quando ela já tinha passado por tal mágoa. Vendo isso, você respirou fundo e se inclinou primeiro para ajudar a garotinha a pegar o sangue. Então pegou a asa manchada de sangue e com cuidado enfaixou a garota. Durante o processo, tentou não tocar nas feridas chocantes. Não foram apenas os joelhos que tinham ferimentos. O peito do pé outrora branco e macio da garota também foi cortado com uma longa ferida. Sim, desculpe. Eu não fiz de propósito, sou tão inútil, não consigo ajudar em nada. E sempre atrapalho a irmã e o irmão Fang Yuan. A voz da garota era entrecortada, os cantos dos olhos já manchados de lágrimas. Seus olhos estavam marejados. Tudo bem, Xiaodong, não chore. E Xiaodong não é um fardo. Não sei quando a irmã chegou, ela estendeu a mão e abraçou a garota. Irmã, por favor, não se incomode comigo. De qualquer forma, chega, calhe a boca. Uma voz repentina interrompeu as palavras de Bai Ningyu, e ela subconscientemente se calou. Em seguida, Bai Ningyu viu o menino, que não era muito mais alto que ela, agachando-se lentamente diante dela. Sua voz continuou. Suba. Duas palavras simples, sem emoção extra. Mas por algum motivo, Bai Ningyu fez como lhe foi dito. Ela abraçou o menino com força, alerta. E então ela se inclinou para ele. Seguro e firme. No momento seguinte, Bai Ningyu sentiu seu corpo subir gradualmente. Bai Ningyu observou tudo o que aconteceu à sua frente, moveu os lábios e, finalmente, seguiu silenciosamente. Quanto mais para dentro, mais difícil a trilha da montanha se tornava, e a luz da lua era obscurecida pela floresta densa. A visão era escura. Você não carregou a garota por muito tempo e logo parou perto de uma árvore relativamente plana. Primeiro, eu queria verificar os ferimentos direito, e segundo, você realmente não conseguia andar mais. Não havia o que fazer. Afinal, você mesmo ainda é só um estudante do fundamental. Ser capaz de carregar a garota por um trecho já é a alma de 30 anos no futuro se esforçando ao máximo. Com sua irmã Bai Ningbin te ajudando, você conseguiu colocar a garota no chão e escolheu um lugar para ficar na frente dela. Ajoelhou-se para continuar examinando os ferimentos. Aquelas feridas pareciam extremamente aterrorizantes, e não só não mostravam sinais de cicatrização. Como se não bastasse, ainda estavam sangrando. Dói? Você fez uma pergunta retórica rara. Dói, a garota disse timidamente, com a voz fraca e vulnerável. Ela encolheu a cabeça que você estava segurando. Você se mexeu um pouco, cuspiu na palma da sua mão. E então, aos poucos, lambeu e limpou o sangue da garota. A ideia de que a saliva desinfeta não é muito confiável, mas agora, no meio desta floresta montanhosa, você não achará nada mais útil por um tempo. Depois de terminar, você levanta a cabeça. 102 percebe que a menina está olhando fixamente para você, com aqueles olhos grandes e expressivos, ainda com um resquício de lágrimas. 103 não apenas a irmã mais nova, mas também Bai Ningbin, que permaneceu em silêncio ao lado, também está olhando para você. 104 Bai Ningbin diz com alívio, ao longo do caminho, não importa o que acontecesse, você sempre conseguia ficar tão calma. 105 é como se, com você aqui, não houvesse nada a temer. Vamos lá. 106 Percebendo o olhar das irmãs, você começa a falar ativamente após um breve tratamento no ferimento. 107 Você estava prestes a carregar a menina nas costas, mas Bai Ningbin o impediu. Deixe-me carregá-la um pouco. 108 Tudo bem, trocaremos quando você se cansar. Você não recusou. 109 Afinal, este corpo realmente não aguenta mais. Fugindo a noite toda, seja você ou as duas meninas. 110 Já estavam sobrecarregadas. Em breve, Bai Ningbin também se cansou. Obrigada. 111 Um ar úmido e suave veio de suas costas. Era Bai Ningyu falando baixinho, agradecendo. 112 Vamos falar sobre isso depois que sairmos. Você respondeu casualmente. Realmente podemos sair. 113 Claro. Após dizer essas duas palavras, você sentiu a garotinha em suas costas. 114 Lentamente, ela encostou o rosto em você. A sensação era um pouco estranha, fria e quente. 115 Parecia grudenta por causa do suor. Você limpou o suor fino de sua testa. 116 Irmão Fang Yuan, por que não descansamos um pouco? A voz da menina parecia um pouco hesitante. 117 Tudo bem. Você respondeu sem recusar e então se virou para olhar para o lado. 118 Você viu Bai Ningbin apoiada em uma árvore. Em seu rosto esteticamente agradável, também havia muito suor. 119 Havia também um pouco de lama que parecia ter vindo de algum lugar.
Claramente, após uma noite na estrada de montanha, o estado físico de Bai Ningbin não era muito melhor que o seu. 120 Irmão Fang Yuan, quanto tempo mais teremos que andar? Bai Ningyu perguntou timidamente. 121 não sei, mas enquanto continuarmos nos arrastando, a situação será vantajosa para nós. 122 Você virou a cabeça e olhou para os olhos avermelhados da menina. Essa situação desesperadora e precária. 123 Vocês definitivamente seriam procurados pelas autoridades e talvez pegos em breve. Você pensou sem razão. 124 Você se agachou e começou a examinar o ferimento no joelho da menina. 125 Felizmente, o ferimento não estava mais sangrando, mas a dor seria inevitável. Você percebeu que a garota estava te encarando fixamente. Aqueles olhos grandes e brilhantes ainda tinham um pouco da água que não tinha secado completamente. Não apenas a irmãzinha, mas também Bai Ningbin, que estava em silêncio ao lado, também estava olhando para você. Bai Ningbin se sentiu aliviado. Ao longo do caminho, não importa o que acontecesse, você sempre conseguia ser tão calmo. É como se, desde que você estivesse aqui, não houvesse com o que se preocupar. Vamos. Sentindo os olhares das irmãs, após cuidar rapidamente dos ferimentos, você tomou a iniciativa de falar. Você estava prestes a pegar a garota nas costas, mas Bai Ningbin o impediu. Eu levo um pouco. Ok. Então trocamos quando você estiver cansado. Você não recusou. Afinal, este corpo realmente não aguenta muito. Fugindo a noite toda, quer seja você ou as duas meninas. Todos já estão sobrecarregados. Logo Bai Ningbin também se cansou. Obrigado. Um sopro úmido e macio veio de suas costas. Era Bai Ningyu falando baixinho. Quem está agradecendo é. Melhor esperar até sairmos, você respondeu casualmente. Realmente conseguimos sair? Claro. Depois de dizer essas duas palavras, você sentiu a garotinha nas suas costas. Ela aproximou o rosto lentamente, a sensação era estranha, fria e quente ao mesmo tempo. Parecia grudento por causa do suor. Você enxugou o suor fino da testa. Mano Fang Yuan, que tal a gente descansar um pouco? A voz da garota soava um pouco hesitante. Claro. Você concordou sem recusar e então virou a cabeça para o lado. Você viu Bai Ningbin encostado em uma árvore, com a cabeça apoiada, e o rosto lindo também estava suado. E ainda sujo de lama, de algum lugar. Claramente, depois de uma noite de subida da montanha, a condição física de Bai Ningbin não era muito melhor que a sua. Mano Fang Yuan, quanto tempo mais temos que andar? Bai Ningyu perguntou ansiosamente. Não sei, mas se continuarmos adiando, será vantajoso para nós. Você se virou e olhou para os olhos levemente vermelhos da garota. Essa ansiedade desesperada. Com certeza está sendo procurado pelas autoridades. Talvez eles sejam pegos em breve. Você pensou sem motivo. Abaixou-se e começou a examinar o ferimento no joelho da garota. Felizmente, o ferimento já não sangrava mais, mas a dor seria inevitável. Estava pensando. Então uma mãozinha se esticou devagar e, com a manga da roupa, te limpou o suor, roncando. Um som inadequado. Fez a mãozinha hesitar, ao ver você se virar, de olho no perigo. Bai Ningyu abaixou a cabecinha envergonhada. Puxou a barra da roupa com os dedos, desculpa. Não fiz por querer. Vendo isso, você entendeu na hora. Olhou para trás, para Bai Ningbin. Este último olhou nos seus olhos, logo desviou como se fugisse, pois sua barriga também começou a roncar de fome. Não só isso, seus membros começaram a tremer levemente sem controle. Bai Ningbin estava tonto e desequilibrado. Esta foi, sem dúvida, a noite mais difícil de sua vida. Seus pensamentos foram rapidamente interrompidos por um toque. Sentiu algo repentinamente em seus braços. Olhou para baixo. Era um pirulito embalado em plástico barato. Pela cor da embalagem, parecia ser de morango. Você está brincando comigo? Você contou silenciosamente, confirmando que eram apenas 2. Sentiu uma ponta de decepção. Dito isso, você se levantou, deu um tapinha na bunda e disse para as duas garotas que te olhavam. Acho que vi algo na estrada. Vou procurar um pouco. Vocês duas fiquem aqui e não saiam correndo. Entenderam? Com máxima ação, antes mesmo que as palavras terminassem, você já deixava para trás apenas um vulto que desaparecia. De tal forma que Bai Ningbin, ao levantar a cabeça, teve que guardá-la de volta com resignação. Ele queria dizer: esquece. Mastigando o doce em mãos, Bai Ningbin levantou-se com dificuldade e foi se sentar ao lado da irmã. Olhando para a ferida horrível no joelho da irmã, os olhos de Bai Ningbin brilharam com dor. Buou! Bai Ningyu ainda tinha quem a apoiasse. No entanto, por causa da preocupação da própria irmã, ela se sentiu extremamente maltratada.
Só queria abraçar a irmã e chorar. Ele olhou na direção em que você saiu, e disse uma coisa absurda. Irmã, por que o irmão Yuan Fang não volta logo? Será que ele encontrou alguma coisa estranha? Bai Lingbin ficou um pouco confuso. Mas ele acabou de sair, não foi? Bai Lingqiu não disse nada. Apenas continuou olhando fixamente naquela direção, como se apenas olhando, o garoto aparecesse imediatamente. Bai Lingbin estava um pouco impotente, mas vendo o humor baixo da irmã, não disse mais nada. Apenas ficou com ela, olhando juntos. Finalmente, não se sabe quanto tempo esperaram. Eles finalmente esperaram por um novo movimento, mas não foi como eles esperavam. Bum, bum, bum. Primeiro um trovão, em seguida as gotas de chuva caindo frias e curtas nas mãos. De vez em quando, relâmpagos rasgavam o céu noturno, como se quisessem enterrá-los naquela montanha. O tempo passava lentamente, vendo a chuva ficar cada vez mais forte. A figura de Bai Lingbin, mordendo os dentes, estava prestes a se levantar para procurá-la, quando, naquele exato momento, uma pequena figura atravessou o véu de chuva que caía. 152 entrou em seu campo de visão. Você se abaixou ligeiramente, curvando seu corpo, e se aproximou de Bai Lingbin. 153 Ele percebeu que em seus braços havia caído muitas frutas do tamanho de um dedo. Estava chovendo. 154 Seu coração afundou. Você ergueu os olhos para o céu noturno com relâmpagos e trovões. Sobre essa chuva, 155 Você já estava mentalmente preparado, afinal, em sua vida anterior, você já havia vivenciado isso. Mas e aquela garotinha? 156 A ferida em seu joelho não tinha condições de ser tratada e, somada a um ambiente tão hostil, a ferida facilmente se infectaria e pioraria. 157 Ameaçando sua vida. A copa densa da árvore acima de vocês, funcionando como um guarda-chuva com furos. 158 Protegeu os três apertados. Fang Yan não permite. Você voltou. 159 Bai Lingbin, com sua alma em paz, sentia dor aguda na ferida, mas ainda assim lhe deu um sorriso. 160 Acenou com a cabeça em resposta, entregou as frutas a Bai Lingbin e se sentou ao lado da garota. 161 Então você estendeu a mão, pegou a pequena cabeça do joelho da garota e a moveu para mais perto de seu peito. 162 O que foi? Bai Lingbin não entendia, apenas sentia uma leve coceira no local onde havia sido segurado. 163 Se você for pego pela chuva por muito tempo, a ferida pode inflamar. A voz era tão calma quanto sempre. 164 Vendo o perfil concentrado na ferida, as irmãs ficaram igualmente atônitas, sem saber quanto tempo passou. 165 A chuva torrencial que caiu a noite toda parecia finalmente dar sinais de trégua. Debaixo de uma árvore improvisada para abrigo da chuva, 166 Três pequenas figuras se espremeram, aquecendo-se com o calor corporal umas das outras, encharcadas pela chuva a noite toda. 167 Somado a uma noite quase sem dormir, não havia dúvida de que a condição de seus corpos agora 168 já estava muito ruim. O delicado vestido branco original da garota, encharcado pela chuva, 169 agora grudava nela, frio e desconfortável ao extremo. Mas Bai Ningbin não conseguia se importar com isso agora. 170 pôs em seus braços. O garoto que sempre se mostrou calmo e sereno, agora estava de olhos fechados. 171 com a testa franzida como se estivesse suportando algo. Que quente! Bai Ningbin estendeu a mão e tocou sua testa. 172 Ninguém poderia ter imaginado que a coisa que você mais temia na noite passada aconteceria com você. 173 De repente, ela pareceu pensar em algo. Virou a cabeça para o outro lado e tirou a mão para sentir a temperatura da garota. 174 Felizmente, tudo estava normal, ela provavelmente estava apenas muito sonolenta e desmaiou temporariamente. Mas e você em seus braços? 175 Bai Ningbin cerrou os lábios, parada em seu lugar, uma sensação de impotência indescritível pairando. Entrou em seu campo de visão. Você se abaixou ligeiramente curvando seu corpo e se aproximou de Bai Ningbin. Ele percebeu que em seus braços havia caído muitas larvas do tamanho de um dedo e estava chovendo. Seu coração afundou. Você ergueu os olhos para o céu noturno com relâmpagos e trovões sobre essa chuva. Você já estava mentalmente preparado, afinal em sua vida anterior você já havia vivenciado isso. Mas e aquela garotinha? A ferida em seu joelho não tinha condições de ser tratada e somada a um ambiente tão hostil a ferida facilmente se infectaria e pioraria. Ameaçando sua vida, a copa densa da árvore acima de vocês para você como um guarda-chuva com furos. Protegeu os três apertados. Fang Yan não permite. Você voltou. Bai Lingbin com sua alma em paz, a dor aguda na ferida, mas ainda assim lhe deu um sorriso. Acenou com a cabeça em resposta, entregou as frutas a Bai Lingbin e se sentou ao lado da garota. Então você estendeu a mão, pegou a pequena cabeça da garota e a moveu para mais perto de seu peito.
O que foi Bai Lingbin sem motivo, sem entender, apenas sentia uma leve coceira no local onde havia sido segurado. Se você for pego pela chuva por muito tempo, a ferida pode inflamar. A voz era tão calma quanto sempre. Vendo o perfil concentrado na ferida, as irmãs ficaram igualmente atônitas, sem saber quanto tempo passou. A chuva torrencial que caiu a noite toda parecia finalmente dar sinais de trégua debaixo de uma árvore improvisada para abrigo da chuva. 3 pequenas figuras se espremeram, aquecendo-se com o calor corporal umas das outras, ocupadas a noite toda por causa do destino. Somado a uma noite quase sem dormir, não havia dúvida de que a condição de seus corpos agora já estava muito ruim. O vestido branco original da garota, encharcado pela chuva, agora grudava nela frio e desconfortável ao extremo, mas Bai Ningbin não conseguia se importar com isso agora. Pois em seus braços o garoto, que sempre se mostrou calmo e sereno, agora estava de olhos fechados, com a testa franzida como se estivesse suportando algo que quente. Bai Ningbin estendeu a mão e tocou a testa dela. Ninguém poderia ter imaginado que a coisa que você mais temia na noite passada aconteceria com você. De repente ela pareceu pensar em algo, virou a cabeça para o outro lado. Ela tirou a mão para sentir a temperatura da garota. Felizmente tudo estava normal, ela provavelmente estava apenas muito sonolenta e desmaiou temporariamente. Mas e você em seus braços? Bai Ningbin cerrou os lábios, parada em seu lugar, uma sensação de impotência indescritível pairando sobre seu coração. Numa era de avanços médicos, ter febre significa ter várias opções de tratamento à disposição. 177, mas por quê? Por que agora? Bai Ningbin, sentindo apenas 178, a sua temperatura corporal cada vez mais alta nos seus braços, não podia fazer mais nada. Não. 179, um gemido inconsciente escapa de Bai Ningbin. Não o quê? 180, você vagamente ouviu esse gemido, mas sua cabeça está latejando e você está sonolento. 181, seu cérebro inteiro está lento para pensar, quanto mais responder. Suas roupas molhadas grudam na sua pele. 182, e o vento da montanha que sopra ocasionalmente traz um frio que penetra até os ossos. Nesse jogo de calor e frio. 183, você até sente que está prestes a ir para o outro mundo. Ping. 184, parece o som de gotas de chuva caindo no seu rosto, com uma sensação distorcida. Está chovendo de novo? 185, com a mente confusa, você abre os olhos com esforço, só para descobrir que não está chovendo de novo. 186, era uma garota muito bonita, chorando silenciosamente. Por que está chorando de novo? 187, eu não disse? Desta vez, eu vou levá-los todos juntos. Você murmura. 188, mas nem você mesmo sabe o que disse. Talvez por estarem muito perto. Bai Ningbin ouviu tudo, palavra por palavra. 189, seu coração apertou, e as lágrimas não puderam mais ser contidas, caindo como pérolas de um fio rompido. 190, sem perceber, o céu já começa a mostrar um tom de branco leitoso. Após a longa noite, 191, vem o amanhecer. De repente, um barulho distante chega, misturado com 1 ou 2 latidos de cachorro agudos. 192, claramente não são animais selvagens. Na frente, caminha um homem corpulento. 193, ao ver a figura pequena sob a árvore, a expressão grave do homem se suaviza. Xuanji fica extremamente agitado. 194, seus passos se tornam uma corrida. Minha senhorita! Ele grita animadamente. 195, ouvindo o barulho, os olhos brilhantes da garota finalmente recuperam um pouco do seu brilho habitual. 196, ela olha, e seus lábios levemente rachados se movem. Tio Wang, rápido! 197, salve-na! Neste momento, Bai Ningbin nunca sentiu sua voz tão rouca. 198, quarto 502 do Hospital Popular. Xiaoan, você está melhor? 199, em meio à sua sonolência, você vagamente ouve alguém perguntando à beira da cama e se vira para olhar. 200, é seu pai, 20 anos mais jovem, parado lá, com as... Mas por quê? Por que justamente agora? Bai Ningbin, além de sentir o calor crescente em seus braços, não podia fazer mais nada. Não. Um gemido inconsciente saiu da boca de Bai Ningbin. O que não? Você ouviu o gemido fracamente, mas sua cabeça estava latejando, você estava grogue. Todo o seu cérebro estava difícil de pensar, muito menos responder. Suas roupas molhadas grudavam em sua pele. De vez em quando, uma brisa da montanha soprava, trazendo um frio penetrante. Com essa alternância de calor e frio, você até sentiu que estava prestes a encontrar o rei do inferno. Tic-tac. O som parecia gotas de chuva caindo no rosto, trazendo uma sensação distorcida. Está chovendo de novo? Em meio ao torpor, você forçou as pálpebras a se abrirem, percebendo que não era chuva. Era uma garota linda, soluçando em silêncio. Por que você está chorando de novo?
Eu disse que levaria vocês desta vez, você murmurou. Você nem sabia o que estava dizendo. Talvez por estarem tão perto, Bai Ningbin ouviu tudo. Seu coração apertou, as lágrimas não puderam mais ser contidas, caindo como pérolas de um colar rompido. Sem perceber, o céu já começava a clarear, o branco de barriga de peixe surgindo após a longa noite. Claro, o amanhecer apareceu. De repente, um barulho veio de longe, misturado com alguns latidos agudos de cães. Claramente não era decomposição. Na frente, caminhava um homem corpulento. Ao ver a figura delicada sob a árvore, a expressão séria do homem hesitou. Xuanji ficou anormalmente agitado. Seus passos se transformaram em corrida. Espada grande e pequena, ela gritou de excitação. Ouvindo o barulho, os olhos da garota recuperaram um pouco do brilho de antes. Ela olhou para ele, os lábios levemente rachados se moveram um pouco. Tio Wang, rápido! Ajude-a rápido! Neste momento, Bai Ningbin nunca sentiu sua voz tão rouca. Quarto 502 do Hospital Popular. Xiaoan, você descansou? Você estava sonolento, ouvindo vagamente alguém perguntando ao lado da cama. Você se virou para olhar. Era o pai, 20 anos mais jovem, parado ali com as mãos calejadas, segurando firmemente o apoio da cama, com as bordas levemente esbranquiçadas. Era meu pai. Você se esforçou para animar e dar um sorriso, sem os longos suspiros que eu imaginava. Nem se fala em reclamações, você disse calmamente, como um velho amigo reencontrado. Ao se encontrarem na esquina, vocês acenariam com a cabeça e perguntariam quanto tempo. Essa cena, vista pela enfermeira observadora, fez seu coração apertar. Você era apenas uma criancinha, mas parecia inesperadamente maduro. Lembrando-se do que aconteceu com o menino, ela sentiu ainda mais compaixão e não pôde deixar de olhar mais algumas vezes. Um nariz proeminente, olhos pretos longos e finos. Mesmo que o menino fosse jovem, era possível ver seus traços faciais. No futuro, ele seria o sonho de muitas garotas. Está com fome? Fang Zhen foi o primeiro a perguntar, quebrando o silêncio. Vendo você acenar. Ele pegou a comida que havia preparado mais cedo e serviu um copo de água na cabeceira da cama. Então o homem pegou uma cadeira. Sentou-se ao lado da cama e pai e filho conversaram casualmente. Pai, realmente não há nada de importante. E não vou mais incomodar. Naquele momento, apenas o som da conversa entre pai e filho encheu o quarto. Ouvi o médico dizer que a garota mais velha acordou, sem ferimentos. Apenas desmaiou de cansaço. Quanto à menor, ela provavelmente não sairá do hospital tão cedo. Tão grave? Seus olhos mostraram preocupação. Ainda bem. Ele disse que a ferida estava um pouco infectada e seria melhor ficar no hospital para observação por 2 dias, mas não deve ser nada grave. A propósito, Xiaoan, eu falhei. Sinto muito por você. Ao ouvir isso, você parou de pegar os achis. Parecia que na vida passada, seu pai também se desculpou assim. Mas na verdade, você nunca culpou seu pai. Você levantou a cabeça ligeiramente, olhando para seu pai. Dizem que aos 30 anos, os homens se estabelecem e é o momento de ter grandes ambições. Mas em Fang Zhen, em plena força, havia apenas uma perda visível. Mas há alguns anos, o homem administrava a maior equipe de construção do condado. Era jovem, bem-sucedido e próspero, até ser traído por seus irmãos de confiança, e sofreu uma série de golpes. Isso desgastou a firmeza deste homem. Mesmo assim, ele permaneceu forte. No entanto, com tudo isso, quando sua esposa apresentou um acordo de divórcio, ele desmoronou completamente. Marido e mulher são como pássaros na mesma floresta, cada um voa para longe quando o perigo surge. Na minha memória da vida passada, o pai, a partir desse momento, ficou cada vez mais silencioso. E agora, revivendo uma vida, olhando para o homem de meia idade à sua frente, com o semblante abatido, você já tinha planos. Enquanto conversavam, você adormeceu profundamente logo em seguida. Ao abrir os olhos novamente, percebeu que estava tudo completamente escuro. A noite já havia chegado. Afinal, você estava em um corpo jovem agora. Dormir bem era normal. Após o descanso na área médica, você se sentiu revigorado, sem aquela dor de cabeça lancinante. Apenas a garganta ainda estava um pouco seca. Pensando nisso, um copo d'água morna foi estendido à sua frente. Você levantou a cabeça ligeiramente. Para sua surpresa, não era a mão áspera do seu pai. Era um pulso branco e fino. Você acordou. Viu que, no lugar reto de antes, estava sentada uma garota. Era Bai Ningbin. A garota sentou-se ali silenciosamente, com um ar que não era o de uma criança da mesma idade, mas sim um toque de etéreo e azulado. Tio Shen não dormiu a noite toda.
Ele acabou de ir dormir no quarto ao lado. Vendo que você ficou em silêncio por um tempo, Bai Ningbin explicou suavemente. Ah, entendi. Então, me desculpe pelo incômodo. Você disse, voltando a si. Ao ouvir isso, Bai Ningbin balançou a cabeça. Foi você quem nos salvou. Deveria ser eu quem agradecia. Essa frase parecia normal, mas saindo da boca de uma criança do ensino fundamental, parecia estranha. Então você não pôde deixar de perguntar. Você sempre fala assim? Há algum problema? Não, é só que parece um pouco estranho. Como deveria ser então? A garota olhou para você com uma expressão confusa. Essa pergunta o deixou sem saber o que dizer. Você imaginou como seria um diálogo de ensino fundamental. Que tal, por exemplo, adicionar algumas interjeições? Como, uau, é mesmo você, uau. De repente, um silêncio pairou no ar. Depois de um tempo, alguém não se conteve e deu uma risadinha. Espere. Você estava rindo de mim agora, não estava? Não estava. Você negou instintivamente. Mas a garota se irritou pela primeira vez na vida. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho e ela mudou de assunto. Isso que você disse parece algo que Xiao Qiu diria. Ao ouvir esse nome, imediatamente veio à sua mente aquela garota que dizia meu irmão o tempo todo. Xiao Qiu realmente fala assim. Certo, ela ainda não acordou? Ela acordou uma vez. Ela estava reclamando que queria te ver, mas agora dormiu de novo. Bai Ningbin concordou. Então ela pegou uma uva da fruteira e, como se estivesse pingando água, colocou-a perto da sua boca. Você não se fez de rogada, abriu a boca e comeu, tocando acidentalmente a ponta dos seus dedos com os lábios e os dentes. O rosto de Bai Ningbin corou um pouco mais. Vendo você engolir a uva, ela estendeu a mão para a fruteira novamente. Você rapidamente a impediu, dizendo, não quero te incomodar. Eu mesma pego. A fruteira já está na mesinha de cabeceira, então você alcança com um gesto. E você, que já não tinha a ingenuidade de uma criança, sendo alimentada por uma garotinha assim. Era realmente um pouco embaraçoso. Ok, Bai Ningbin não insistiu. Ela percebeu que o movimento anterior foi por instinto. Agora que voltou à razão, ela sentiu que esse tipo de atitude, para duas pessoas que se conheceram por apenas um dia, era um pouco demais. Ah, sim, por que ninguém veio me interrogar ainda? Enquanto você falava, descascava uma laranja e, depois de partir ao meio, entregou para a garota. A reciprocidade e a cortesia. Eu disse a vocês que amanhã estaria na estrada, quando vi que você ainda estava dormindo. Depois de pegar a laranja, Bai Ningbin falou. De repente, a garota pareceu se lembrar de algo. O rosto pálido de Bai corou ligeiramente. Ela disse em voz baixa, aquilo. Se possível, por favor, não diga que você tirou a minha saia. A voz foi diminuindo até a palavra saia, quase inaudível como um zumbido de mosquito. Você concordou enquanto comia, murmurando casualmente, eu entendi. Mas falando nisso, essa laranja está um pouco azeda. Você sabe que meninas são tímidas, então aproveitou para mudar de assunto. Não é um detalhe importante de qualquer forma. Não faz mal mencioná-lo durante o depoimento. Está azeda? Ao ouvir isso, Bai Ningbin pensou. Inesperadamente, lembrou-se daquela noite. As frutas silvestres que o menino trouxe de volta. Ele pensou que, comparadas a essas frutas silvestres, essa laranja ainda era doce. Logo a noite avançou. Bai Ningbin não ficou mais tempo no quarto 502. Você desceu da cama e foi até o banheiro. Este quarto tinha até uma suíte, com todos os artigos de higiene pessoal. Dava para dizer que era um hotel. Com a condição atual da sua família, vocês poderiam se dar ao luxo de ficar em um quarto tão elegante? A pensar na conversa e no porte da menina, você não pode deixar de sentir uma ponta de curiosidade sobre o histórico familiar delas. Você pensava sem rumo, e sem perceber, já estava de frente para um espelho. Você no espelho deu tapinhas no próprio rosto. Suspira, com um ar de resignação nos olhos que não condiz com a sua idade. Outras pessoas renascem. Ou então fazem barulho para ganhar dinheiro, e depois se exibem para impressionar e humilhar os outros, ou então fazem algo espetacular. Tem um namoro para sempre, mas você se tornou um aluno de 8 anos recém-cumpridos. Mas é justamente por voltar aos 8 anos que você poderá compensar os arrependimentos do passado, ninguém sabe. Na vida anterior, você acordou várias vezes sobressaltado por sonhos e arrependimentos. Pensando nisso, você de repente sentiu que se tornar um aluno de 8 anos não era algo inaceitável. Seu pensamento foi interrompido pelo som de batidas na porta. Será que o pai acordou? Você não pensou muito. Virou-se e foi abrir a porta, mas no instante em que a porta se abriu, uma figura pequena pulou em sua direção como se estivesse atacando.
Colidiu em você com força, e você deu vários passos para trás, conseguindo não cair. Em seguida, antes que você pudesse reagir, uma voz suave veio de dentro de seus braços. Você não pôde deixar de franzir a testa, Xiao Qiu. Por que você veio sozinha? A menina ouviu e rapidamente estendeu a mão para tapar sua boca, um lampejo de tensão por ter feito algo errado em seus olhos. SHHH. Irmão Fang Yuan, fale baixo. Eu saí escondida da minha tia. Se eu for pega, com certeza serei repreendida de novo. Deixe-me ficar nos seus braços um pouco. A menina explicou baixinho que era por causa do ferimento no joelho. A tia disse que eu preciso descansar. E viria te procurar depois que a ferida sarasse. Antes que ela terminasse de falar, Bai Ling Qiu respondeu suavemente com um. Por que você já tinha reagido, colocando as mãos sob as axilas da menina e a colocando na cama? Cobriu-a com o cobertor, já que você disse que precisa descansar. Por que ainda está correndo por aí? E se a ferida piorar? Seus olhos brilhantes e perspicazes espiaram de dentro, olhando para você sem piscar. A menina não se defendeu, apenas deu uma risadinha, vendo a menina como uma boneca fofa que saiu de uma pintura. As palavras que você queria dizer para repreendê-la se transformaram automaticamente em outras palavras carinhosas. No pior dos casos, eu posso ir te procurar. Mas você tem que ser obediente. Hehe. O irmão Fang Yuan sempre age como um adulto. Depois de sair da montanha, a menina parecia ter recuperado sua natureza, com um tom mais travesso em sua voz. Ela inclinou a cabeça, cutucou a própria bochecha com o dedo e deu um sorriso amarelo. É como a minha irmã mais velha, que não é muito mais velha que eu, mas sempre age como se fosse muito madura. Disse a garota, pegando uma banana em algum momento e a embrulhando. Seus olhos brilharam instantaneamente. Eu também quero uma. Você não vai brigar com ela, vai? Então, ele se abaixou na frente dela. Ok, coma e volte para descansar logo. Você deu um leve tapinha na testa lisa dela e disse impaciente. Não. Onde quer que eu descanse, não é descanso. E eu ainda tenho que andar para voltar. Talvez andar esses poucos passos piore a ferida. A pequena Loli argumentou seriamente. Você, vendo isso, permaneceu inflexível. Que piada! Se você realmente deixar a menina dormir aqui, onde você vai dormir? Não podemos dormir juntos, certo? Embora na sua idade, ninguém se importaria se vocês dois dormissem sob o mesmo edredom. Certa manhã, você saltou da cama do hospital e, depois de se lavar brevemente, abriu a porta, foi para o quarto ao lado e bateu na porta. Este era um acordo que você fez com a pequena Loli. Você passou meia hora convencendo-a de que prometeu vê-la de manhã, antes de conseguir persuadi-la a voltar. Entre. Logo uma voz clara respondeu lá de dentro. Ouvindo isso, você empurrou a porta e entrou. A disposição geral das instalações que se apresentou não era diferente da do seu quarto. A única coisa que o surpreendeu um pouco foi que no quarto espaçoso não havia mais ninguém, apenas uma pequena cabeça saindo da borda do edredom na cama. Em seus olhos confusos e dóceis, havia um pouco de torpor de quem ainda não tinha acordado completamente. Bom dia! Ao vê-lo entrar, a menina esfregou os olhos, e duas pequenas covinhas apareceram imediatamente em seu rosto. Oh, eu fui selado pelo rei Edredom. Fang Yuan, rápido, me salve! A garota disse isso com um tom exagerado, estendendo as mãos para você, o que era uma sugestão bastante clara. Aqueles pequenos olhos também expressavam claramente: o que está acontecendo? Por que você ainda não veio me abraçar? Você queria recusar, mas vendo a pequena expressão de expectativa da garota, você suspirou. Você se aproximou e a ajudou a se levantar um pouco. Como está? A ferida dói hoje. Você empurrou a cabecinha que estava prestes a pular em seus braços, sentou-se no banco ao lado da cama e perguntou. Vendo que seu plano não deu certo, Bai Ling Qiu fez bico. Está tudo bem. A dor já não era tanta ontem. Só não force muito. Dito isso, o cabelo escuro dela se virou. Esticou a mão e tateou debaixo do travesseiro. Logo, ela pegou um pedaço de chocolate. Nuokin, coma. Os olhos da menina brilharam, fixos em você sem piscar. Você não recusou. Colocou no bolso casualmente. Na verdade, você não gostava muito de doces. Mas talvez os 2 pirulitos daquela noite fizeram a menina ter um pequeno mal-entendido. Pensando nisso, uma garota madura com um tom provocador soou por trás. Que bom! Não é à toa que ontem você não quis me dar uma mordida. Então era isso que você estava esperando como presente. Ai, que pena que ontem ainda fui de avião a noite toda para te ver. Quem diria que você iria testar os sentimentos de outra pessoa? A voz suave da garota carregava um tom mimado. Tia, você... Do que você está falando bobagem?
A menina agarrou o lençol ao lado, o rostinho vermelho. O tom era ainda mais dissimulado. Você se virou para olhar e uma figura alta entrou em seu campo de visão. A mulher usava um terninho preto e calças compridas. A aparência era requintada, digna e elegante, bem ao estilo profissional daquela época. O estilo das mulheres de Oian, mas com um que a mais de postura e elegância. A mulher te viu olhando. O rosto, que antes estava com um sorriso zombeteiro, de repente se iluminou. Ela deu alguns passos rápidos até você. E, quando você estava prestes a cumprimentá-la, sentiu a cabeça girar e mergulhou em uma suavidade indescritível. Até a ponta do nariz foi instantaneamente preenchida por um perfume exótico. Assim, o som que saiu da sua boca se transformou automaticamente em um gemido. Este é o nosso pequeno herói? Vem aqui, deixa a tia te abraçar. Ontem te vi descansando. A tia não te incomodou. Os lábios vermelhos da mulher se moveram, parecendo estar de bom humor. É realmente uma grande ajuda. Muito obrigada. Não sei como te agradecer. A segunda metade dessa frase. Emocionalmente, dizia a verdade. Ninguém sabia, quando recebeu a notícia do desaparecimento das duas meninas, o quão mal ela estava. Originalmente, por causa da segurança das irmãs, ela as enviou de volta para o campo. Quem diria que os planos dessem errado, e que elas ainda pudessem encontrar um caso transfronteiriço raro? Felizmente, não houve ferimentos. Pensando nisso, a mulher abraçou você com mais força, quase te esmagando em seus braços. Ao testemunhar essa cena, Bai Ling-Qiu arregalou os olhos instantaneamente. Ela se apressou para se esticar e puxar, gritando em voz alta, Xiao Ying, solte logo, o irmão vai sufocar. Como vítima desse movimento, Bai Ling-Qiu sabia muito bem aquela sensação suave e perfumada, haha. Essa sensação de não conseguir respirar, e Qin Shui pareceu notar isso, deu uma risadinha envergonhada. Diminuiu um pouco a força, mas ainda manteve a posição de abraço, ganhando a chance de respirar. Você respirou fundo instintivamente, então ergueu a cabeça e olhou nos olhos da mulher. Um pouco de admiração brilhou nos olhos da mulher. Ela elogiou sem economizar. Que menino esperto! De qualquer forma, elogiá-lo não custa nada, ainda mais por ter salvado a sobrinha dela. Qin Shui achou tudo nele agradável. Enquanto falava, ela não resistiu e estendeu a mão, apertando suavemente sua bochecha. Que macia e elástica! Mal consigo parar de apertar. Quer apertar mais uma vez? Mas ao encontrar seu olhar que parecia ver tudo, Qin Shui acabou desistindo. Da ideia de apertar mais uma vez, ela pigarreou 2 vezes. Xiao Fang Yuan. Me chame de Tia Qing, como Xiao Qiu. Ok, Tia Qing, você não é estranha. Chamou de Tia Qing obedientemente. Hehehe, que fofo. Ao ouvir Tia Qing, a mulher sorriu radiante. Ela cutucou sua bochecha com um dedo e disse, diga. O que você quer comer? Tia vai te levar para comer. Era cedo. A tia viu que o menino provavelmente não tinha tomado café da manhã e te levou para comer, enquanto se afastava sutilmente, saindo daquele abraço avassalador. Obrigado, Tia Qing, mas eu já tomei café da manhã. Você disse apressadamente. Quando acordei de manhã, já tinha trazido pães e suco de soja para você. Qin Shui sorriu levemente. Tudo bem. Tem uma lanchonete no andar de baixo do hospital. Eu ia descer para comprar café da manhã para Xiao Dong. Você pode vir comigo. Escolha o que quiser, você é nosso pequeno herói da família Bai agora. Se você pedir qualquer coisa, tia vai te dar. Mas para a surpresa dela, você ainda balançou a cabeça suavemente. Obrigado pela gentileza, Tia Qing, mas não desejo nada. Além disso, a sorte esteve do nosso lado para sair desse perigo. Seus belos olhos piscaram, ela não insistiu. Tudo bem, você não precisa recusar agora. Não será tarde para pensar nisso depois. De qualquer forma, vou ficar mais um tempo desta vez. Dito isso, Qin Shui se virou. Procurou por Bai Ning-Qiu, que estava emburrada, perguntou o que ela queria comer e desceu para comprar para ela. Foi então que você ouviu uma voz familiar na porta, seguindo os passos da mulher. 377 era Bai Ningbin. Ela te olhou de longe, mas não entrou. 378 com o som alto dos saltos batendo no chão, as duas foram se afastando, deixando você e seu pequeno herói para trás. 379, isso está ficando interessante. A voz de Kinsu, como sempre, estava um pouco rouca. Ela é muito boa. 380 Bai Ningbin, seguindo-a, respondeu casualmente, é mesmo? 381, é raro eu te ouvir elogiar alguém assim, ainda mais alguém mais nova que você. Kinsu ficou um pouco surpresa. 382 olhando de volta para Bai Ningbin, ela sabia muito bem o que sua sobrinha havia dito antes.
383 Ela era muito exigente e raramente se dava bem com crianças da mesma idade. 384 Então Kinsu se virou e a viu com uma expressão de menina, e de repente se aproximou com um sorriso maroto e disse, 385 O que? Se apaixonou por ela? Tia. 386 Não diga bobagens. O rosto e pescoço de Bai Ningbin ficaram levemente vermelhos ao ouvir isso. TSC 387 Se o herói não conseguir te pegar, justo eu não sei como agradecer a esse garotinho. 388 Por que não te dou em casamento? Diante da tia tagarela, a garota olhou para ela com raiva. 389 Ela saiu andando na frente. Ei, por que você está brava só porque te falei duas coisas? 390 Se você realmente não quiser, acho que sua irmã poderia ir. Aliás, por que não vai você mesma, tia? 391 Bai Ningbin ficou sem palavras. Sua tia ainda era tão leviana. Não 392 Não quero ir para a cadeia. Pensando na idade do garoto, Kinsu balançou a cabeça. 393 Desde que Kinsu foi embora, você não demorou muito no quarto. Embora Xiao Luoli estivesse emburrado, 394 com lágrimas nos olhos, implorando para você ficar, você ainda se preparou para sair para dar uma volta. Principalmente porque Bai Ningyu insistiu em te arrastar 395 para assistir TV, ok, assistir TV. Mas ela ainda insistiu em assistir Sailor Moon. 396 Se você quiser, posso até considerar deixá-lo ir. Pensando nisso, você pareceu começar a rir primeiro. 397 Não sei se foi a influência dos hormônios, mas você sentiu que não era só seu corpo que estava mais jovem, mas sua idade psicológica também estava mais vibrante. 398 Você estava passeando tranquilamente pelo pátio, quando uma rajada de vento repentina soprou e uma bola de magia negra rolou até seus pés. 399 Você seguiu o vento com o olhar e viu uma garotinha sentada em uma cadeira de rodas, com cabelos longos e esvoaçantes como a neve. 400 estavam espalhados casualmente. É albinismo? Um pensamento. Era Bai Ningbin. Ela olhou para você de longe, mas não entrou. Acompanhados pelo barulho de saltos no chão, os dois se afastaram, parecendo um pequeno herói. Isso ficou interessante. A voz de Kinsu ainda era um pouco rouca. Ela é muito boa. Bai Ningbin a seguiu, respondendo casualmente. Ah, é mesmo? Até que é raro te ver elogiando alguém, e ainda por cima alguém mais novo que você. Kinshue ficou um pouco surpresa. Ela olhou para Bai Ningbin e sabia muito bem que sua sobrinha mais velha já tinha dito isso. Normalmente, ela tem um olhar muito seletivo e poucas crianças da mesma idade conseguem brincar com ela. Então Kinshue se virou e a viu com aquele ar de garotinha, então de repente se aproximou com um sorriso malicioso. O que foi? Se apaixonou por ele? Tia. Não diga bobagens. Bai Ningbin ouviu e seu pescoço corou levemente. Zezé. Heróis raramente conseguem te conquistar, e eu nem sei como retribuir aquele garotinho. Que tal você se oferecer em casamento? Diante da tia tagarela, a garota ficou com raiva e a encarou. Ela saiu andando na frente. Ei, por que você ficou brava por eu ter falado com você? Se você realmente não quiser, acho que sua irmã também pode ir. Acho que você mesma deveria ir, tia. Bai Ningbin ficou sem palavras. De fato, a tia ainda era tão provocante. Não. Eu não quero ir para a cadeia. Pensando na idade do garoto, Kinsu balançou a cabeça. Desde que Kinsu foi embora, você não ficou muito tempo no quarto. Embora Xiao Luoli estivesse fazendo bico, chorando e brincando sem parar, você ainda se preparou para sair para passear, principalmente porque Bai Ningyu insistiu em te puxar, para assistir TV juntos. Assistir TV tudo bem, mas ela fez questão de assistir Sailor Moon. Se ela estivesse disposta a deixá-lo ir, ele poderia considerar. Pensando nisso, você mesmo começou a rir. Não sei se foi a influência dos hormônios. Você sentiu que não apenas seu corpo rejuvenesceu, mas até sua idade mental ficou mais animada. Você estava passeando tranquilamente no pátio, até que um vento súbito e suave veio, uma bola de magia negra rolou aos seus pés. Você seguiu o vento com o olhar. Uma garotinha sentada em uma cadeira de rodas, com cabelos longos e luxuosos como a neve. Estavam espalhados casualmente. Albinismo? Um pensamento passou pela sua mente. Mas logo você rejeitou. Ela parecia magra, com cabelo branco neve. A pele dela ainda era de uma pessoa normal. Você pensou um pouco e se abaixou para pegar o chapéu. Vendo isso, você teve que pegar o chapéu preto e entregá-lo. Mas para sua surpresa, a garota não só não agradeceu, como olhou com desconfiança. Você viu a garota mover os lábios no momento seguinte. Uma voz fria e sem emoção soou.
De acordo com o artigo 1033 do Código Penal do país inferior, perseguir alguém, espiar e interceptar são crimes de invasão de privacidade. Você segurou o chapéu, com a mão girando no ar. Chocado, você olhou para a pessoa à sua frente. A garota ignorou seu olhar e continuou a falar. E aqueles que invadem a privacidade de menores e cujos atos são graves, serão punidos com prisão de 10 anos ou mais, prisão perpétua ou pena de morte. As pequenas mãos da garota estavam cruzadas na frente dela, com um rosto delicado de boneca sem expressão alguma. Ouvindo a ladainha de palavras da garota, você inexplicavelmente achou algo absurdo. Como esse mundo ficou? A pessoa que foi ajudada não deveria dizer obrigado? Você pensou em muitas aberturas, e até o de nada em sua boca estava prestes a sair. O resultado foi a lei escrita, mas você mudou de ideia e pensou que talvez um adulto a ensinou a dizer isso. Para evitar ameaças, você pode recitar essa frase e fazer com que pessoas mal-intencionadas desistam. Essa lógica é um pouco forçada, mas se pensar bem, realmente faz algum sentido. Ei, que sentido faz? Você jogou o chapéu no colo da garota, gesticulou sua altura e disse sem palavras. Embora eu reconheça sua cautela, por favor, olhe para mim. Eu pareço alguém que faria essas coisas? Além disso, eu não sou nenhum tarado pedófilo. Ao ouvir essa última frase, a garota hesitou claramente. Então, com os olhos firmes, ela disse, um pedófilo não admitiria ser um pedófilo. Vendo a garota assim, você suspirou, balançou a cabeça e se virou para ir embora. Assim que você ia, você pensou em algo. Você congelou rigidamente no lugar. Você tem apenas 8 anos agora, deve ser 2004. Em teoria, a palavra pedófilo ainda não havia chegado ao país. E mesmo que chegasse, não é algo que uma menina dessa idade entenderia. Neste momento, você sentiu que sua cabeça ia explodir. De repente, pensando em algo, você reprimiu a excitação em seu coração e continuou a andar para sair. Você sempre preferiu planejar antes de agir, em vez de voltar abruptamente para questionar a garota e verificar sua suposição. Era melhor observar por mais 2 dias. De repente, uma voz soou atrás de você novamente. Não era o familiar Xia Goyu. E um som curto e um pouco estranho. Fofo, você estava prestes a acelerar o passo 427 e foi interrompido por sons. Isso é chuva de cerejeiras. Você viajou a trabalho para a ilha no passado 428, por isso não é estranho para você com chuva de cerejeiras. Você se virou. Apenas encarou a garota na cadeira de rodas 429, mas a garota continuou a te olhar friamente, seus cabelos prateados e brancos brilhando. A garota demorou a falar 430, você esfregou as têmporas, pensando se era uma sequela da febre alta, que ainda não havia passado completamente 431, resultando em alucinações auditivas. De repente a garota mordeu levemente o lábio, e repetiu com chuva de cerejeiras 432 fofo, cantando friamente. Esticado 433, desta vez você tinha certeza, ela estava realmente te elogiando com chuva de cerejeiras, mas sua expressão fria 434 e o olhar um pouco casual, qualquer um que ouvisse, pensaria que é algo 435, que pessoa estranha. Mamãe, se não formos agora, vou chamar a polícia para te prender. 436, desta vez a garota falou em chinês, que você conhecia bem. Você respirou fundo, não disse nada. 437 apenas se virou e saiu, e logo depois que você saiu, a mulher que empurrou a garota escada abaixo 438 estava vindo em sua direção. A mulher segurava uma revista em quadrinhos 439, que era exatamente chuva de cerejeiras. Xixi, você estava conversando com aquele garoto agora. 440. A mulher chegou perto da árvore, depois entregou a revista para a garota, seus olhos gentis como água. 441, parecendo conter alguma expectativa. Xixi, é claro que sabia o que ela estava sugerindo. 442. Então ela baixou a cabeça e murmurou, é mesmo? 443. E como foi a conversa? A mulher ouviu, e até sua voz subiu involuntariamente algumas oitavas. 444. Foi ótimo. Xixi virou o rosto, dizendo 445. Eu até disse que ela era fofa, embora ela provavelmente não entendesse. Xixi acrescentou silenciosamente em seu coração. 446. Embora a mulher estivesse desconfiada, ela ainda sorriu. Que bom. 447. Eu estava com medo de que Xixi dissesse algo que a fizesse chorar, ou eu chamaria a polícia. 448. Afinal, eu sei um pouco do temperamento da minha filha. Pensando naquele garoto que ela viu apenas uma vez. 449. Os olhos da mulher mostraram pensamentos. Então Xixi, você gosta desse tipo? 450. Mãe, acorde. De novo controlada pela voz.
Isso é chuva de flores de cerejeira. Na sua vida passada, você viajou a trabalho para a ilha por um tempo. Por isso, você não estranha a chuva de flores de cerejeira. Você se virou e encarou a garota na cadeira de rodas. Mas a garota continuou te olhando friamente, com o cabelo prateado e branco chamando a atenção. Você esperou a garota falar. Você esfregou as têmporas, achando que era uma sequela da febre alta que não tinha passado completamente, levando a alucinações auditivas. De repente, a garota mordeu o lábio e repetiu a chuva de flores de cerejeira, cantando de forma fofa, mas fria, de forma arrastada. Dessa vez, você tinha certeza absoluta. Ela estava realmente cantando chuva de flores de cerejeira para você, mas a sua expressão fria e o olhar um pouco entediado. Qualquer um que ouvisse acharia que era alguma coisa. Pessoa estranha. Mamãe, se não for agora, eu chamo a polícia e te prendo. Dessa vez, a garota usou o chinês que você conhecia. Você respirou fundo e não disse nada. Apenas me virei e saí pouco depois que você saiu. A mulher que empurrou a garota escada abaixo. Está vindo para cá com uma revista de quadrinhos na mão. Era a mesma roupa que a Sakura tinha vestido. Essa pessoa estava conversando com aquele garoto? Uma mulher simples se aproximou da árvore e entregou a revista para a garota com um olhar terno. Como se estivesse carregando alguma aura. Ainda sabia que ela estava mentindo. Então ela baixou a cabeça e murmurou: é mesmo? Então como foi a conversa? Ao ouvir isso, a mulher involuntariamente levantou a voz. Foi muito bom. A Yori virou o rosto e disse com a boca. Até a elogiei por ser fofa, embora ela certamente não entenda. A Yori acrescentou silenciosamente em seu coração. Apesar das dúvidas da mulher, ela ainda sorriu. Isso é ótimo. Mesmo desconfiada, a mulher sorriu. Que maravilha! Eu estava preocupada que Shi dissesse algo como: se você chorar, vou chamar a polícia. Afinal, ela conhecia bem o temperamento da própria filha. Pensou no garoto que conhecera apenas uma vez. Um lampejo de pensamento passou pelos olhos da mulher. Então, Shi, você gosta desse tipo? Mãe, acorda, eu tenho só 8 anos. A garota de 18 anos, com um tom frio, com a vergonha e a irritação típicas da idade. Yuzuki pegou o grande chapéu mágico e o colocou cuidadosamente na cabeça de sua filha, sorrindo e dizendo baixinho. Não tem jeito, afinal, se a Nishi não fizer amigos, a mamãe ficará muito preocupada. Eu não preciso de amigos. Yusei Nishi abaixou a cabeça, pressionando aquele na sua testa. Um mangá que ela trouxe de casa. Na verdade, ela não gostava desse tipo de ilustração, preferia livros com mais texto. É que ela sabia que fazer isso deixaria a mãe um pouco mais feliz. Ela de repente abriu a boca. Mãe, quero sair do hospital. Não pode. O médico disse que ainda precisamos esperar um pouco. O tom da mulher era gentil, mas sem margem para negociação. Ao mesmo tempo, em outro lugar, pouco depois de você voltar para o seu quarto, 2 policiais vieram te fazer perguntas. Você contou tudo sobre como escapou, e as promessas que fez a Bai Ningbin certamente não se concretizaram. O policial sentado à sua frente. Depois de ouvir seu relato, ele guardou a caneta, pensando que estava basicamente de acordo com o que as 2 garotas haviam contado, exceto por alguns detalhes insignificantes. Vendo que você terminou o interrogatório, Zhang Yang, que estava parado ao lado, se aproximou e te deu um tapinha na cabeça. Ele riu alto e disse: ok, moleque, não fugir naquela situação já está bom. Você ainda quis salvar alguém. Você é mesmo incrível. O que mais posso dizer? Quer que eu represente a delegacia e envie um telegrama para sua casa? Ou notifique a escola e o médico? Para que façam uma cerimônia de premiação para te elogiar. Zhang Yang disse um monte de coisas de uma vez, esperando que o garoto ficasse orgulhoso. Ou, sendo um pouco mais introvertido, orar e não dizer nada. Mas a resposta que ele obteve foi completamente inesperada. Aqueles 2 sequestradores, eles foram pegos? Sua pergunta retórica fez o sorriso de Zhang Yang vacilar. 2 vezes. Não se preocupe com isso. Esse é o trabalho dos tios. Descanse bem. O garoto tem apenas 8 anos. Zhang Yang não revelou mais detalhes sobre os sequestradores, mas ele pensou em algo. Sua testa franziu. Mas você me lembrou. Agora não se sabe o paradeiro daquelas 2 pessoas. Não é bom divulgar muito seu caso, para evitar retaliações. Ele pensou secretamente. Afinal, você e aquelas 2 garotinhas, suas origens são diferentes. Elas não temem retaliação. Isso não significa que você não corre perigo. É melhor prevenir do que remediar. Então ele falou seriamente. Assim, a promessa que o tio acabou de fazer ainda é válida, mas pode ser que você precise esperar um pouco mais. 477 Tudo bem, tio, eu faço o que vocês disserem.
Assim que ela terminou de falar, 478 você continuou. Zhang Yang se ajeitou, olhou para cima de repente viu o menino sentado na beira da cama, 479 olhando para ele com uma expressão dócil. Ela teve a estranha sensação de que tinha caído em uma armadilha. 480 pensando nisso, Zhang Yang balançou a cabeça, descartou os pensamentos inexplicáveis e estendeu a mão para bagunçar sua cabeça novamente. 481 certo, é raro você ser tão compreensivo. O tom de Zhang Yang era 482 mal sabia ele que você também estava muito satisfeito naquele momento. Você não gostava de chamar atenção, e manter a discrição era sua ideia depois de renascer. 483 então, há alguma outra recompensa? Pensando na situação atual de seus pais em casa, você tentou perguntar novamente. 484 ao ouvir isso, Zhang Yang riu e deu um tapinha em seu ombro, dizendo generosamente, 485 com certeza. Nossa delegacia já ofereceu uma recompensa de 100.000 yuans. Quando seu pai voltar, 486 você fala com ele e pede para ele vir à delegacia para resolver os trâmites. Quanto? 487 mesmo tendo passado por altos e baixos em sua vida anterior, você ficou um pouco surpreso agora. Afinal, era 2004. 488 você não sabe quanto 100.000 yuans em 2004 valeriam 20 anos depois, mas naquele momento, o salário do seu pai era apenas 40 ou 50 yuans por dia. 489 isso ainda era para um trabalhador qualificado como Fang Zhen, que ganhava essa quantia. Para trabalhadores menos qualificados, metade disso por dia seria suficiente. 490 sem esperar você confirmar, Long Gong, que estava ao lado, não aguentou. Ele inclinou a cabeça para o ouvido de seu chefe de delegacia, 491 e sussurrou, chefe de delegacia, eu nunca ouvi falar dessa recompensa em nossa delegacia? 492 Zhang Yang obviamente foi provocado e deu um tapa na testa de Long Gong, fecha a boca, 493 se eu digo que tem, então tem. Vai embora. Long Gong sentiu dor, 494 e saiu de porta com uma expressão magoada. Depois de mandar a pessoa embora, Zhang Yang voltou a mostrar um sorriso gentil. 495 Sua capacidade de mudar de expressão era de primeira classe. Ele riu. Pequeno amigo, você não ouviu errado. 496 são 100.000. Mas lembre-se, não saia por aí falando. Ok. 497 Vendo você acenar com a cabeça, ele não demorou muito e foi embora depois de algumas palavras. 498 Assim que Zhang Yang saiu do quarto, ele viu Long Gong agachado na porta. Vendo a expressão melancólica, 499 ele riu com raiva e deu um chute. Long Gong, é claro, não podia. 500 é só que isso é um desastre. Tudo bem, tio, farei o que vocês disserem. Assim que ela terminou de falar, você a interrompeu. Zhang Yang se recompôs, olhou para cima e viu o garoto sentado na beira da cama. Olhando para ela com um ar obediente. Ela teve uma estranha sensação, como se tivesse se assustado. Pensando nisso, Zhang Yang balançou a cabeça, afastando pensamentos estranhos, e estendeu a mão para coçar sua cabeça novamente. Ok, é raro você ser tão compreensivo. O tom de Zhang Yang era bastante. Mal sabia ele que, neste momento, você também estava muito satisfeito. Você não gosta de chamar a atenção. A ideia de seguir o caminho do cachorro era o seu pensamento após renascer. Tem mais alguma recompensa? Pensando na situação atual de um urso e dois brancos em casa, você tenta de novo. 484 Ao ouvir isso, Zhang Yang deu um tapinha no seu ombro rindo e disse com generosidade, 485 com certeza. O posto já estabeleceu uma recompensa de 100.000. Quando seu pai voltar, 486 você fala para ele vir ao posto para resolver a burocracia. Quanto? 487 Mesmo sendo alguém que viu grandes tempestades em sua vida passada, você ainda abriu a boca levemente agora. Lembre-se que agora é 2004. 488 Você não sabe quanto valem 100.000 em 2004 daqui a 20 anos, mas o salário do seu pai hoje em dia é de apenas 40 ou 50. 489 Isso ainda é porque o feito é considerado um grande mérito, só assim para conseguir esse valor. Se fosse um trabalhador comum, ter metade disso por dia já seria o suficiente para ficar feliz. 490 Em seguida, sem esperar você confirmar, Long Gong, que estava ao lado, não aguentou mais. Ele aproximou a cabeça do ouvido de seu diretor. 491 sussurrou, diretor, por que eu nunca ouvi falar que o posto tem essa recompensa? 492 Zhang Yang claramente se sentiu envergonhado. Um golpe violento atingiu a testa de Long Gong. Fecha. Ao ouvir isso, Zhang Yang sorriu e deu tapinhas no seu ombro. Grandioso. Tem que ter.
A delegacia deu uma recompensa de 100 mil, quando seu pai voltar. Diga a ele para ir à delegacia resolver a burocracia. Quanto? Mesmo tendo visto grandes tempestades na vida passada, ele abriu a boca ligeiramente agora. Afinal, estamos em 2004. Você não sabe quanto 100 mil yuans em 2004 valeriam 20 anos depois, mas o salário do pai naquela época era apenas de 40 a 50 yuans por dia. Isso ainda é para Fan Zhen, um grande mérito dessa princesa, para conseguir esse valor. Outros trabalhadores comuns ficariam felizes se ganhassem metade disso por dia. Antes que você pudesse confirmar, Long Gong, que estava ao lado, não aguentou mais. Ele aproximou a cabeça do ouvido do seu próprio diretor, sussurrando o diretor, como eu nunca ouvi falar de uma recompensa no departamento. Zhang Yi claramente foi intimidado. Uma violência bateu na testa de Long Gong. Cala a boca. Se eu digo que tem, é porque tem. Sai da frente. Dragão Arco sentiu dor. Com cara de quem se sentiu lesado, saiu pela porta. Zhang Yang, depois de mandar a pessoa embora, recuperou o sorriso da beira do rio. Sua mudança de expressão é de primeira categoria. Ele sorriu e disse, pequeno amigo, você não ouviu errado. São 100 mil, mas guarde isso para você, não saia contando por aí, tá bom? Vendo você concordar, ele não demorou muito. Depois de algumas palavras de cortesia, ele foi embora. Assim que Zhang Yang saiu do quarto, viu o dragão arco agachado na porta, com aquela expressão murcha. Ele ficou furioso e riu, dando um chute. Dragão arco, é claro, não conseguiu. Mas o pior só chegou agora, eu realmente nunca tinha ouvido falar. O que há de recompensa na delegacia? Zhang Yang bufou, depois se afastou. Vendo que ninguém estava prestando atenção, ele olhou para o jovem ao lado e foi para o corredor dizer. Os dois chegaram à escada. Zhang Yang perguntou calmamente, é aquele de ontem. A mulher que veio do gerente me deu. Ao ouvir isso, Long Gong arregalou os olhos instantaneamente, sua boca se abrindo lentamente como um ovo de pombo. Ele é tão rico assim. Nos próximos 2 dias, você continuou no sanatório, vivendo a vida de um vagabundo. O pai vinha todos os dias depois do trabalho, mas saía muito apressado no dia seguinte. Você se acha ainda muito popular. Além disso, era apenas bater um papo com as 2 irmãs. Assistindo a filmes, os dias passavam ocupados. Claro, o que você mais queria descobrir agora? Ainda era aquela garota que, assim como você, tinha renascido. Todas as manhãs. A garota sempre usava um vestido preto e aparecia sozinha debaixo da famosa árvore de cânfora. E você, aproveitando essa oportunidade, tentou puxar conversa várias vezes, mas todas terminaram em fracasso. A garota era como um ouriço espinhoso, desconfiada de qualquer um que tentasse se aproximar dela. A conversa dele geralmente era assim, bom dia. Vá embora. Você já comeu? Vá embora. O tempo está bom hoje. A propósito, qual é o seu nome? Olhando para o mar do sul que exibia um sorriso ensolarado, e o Shensi não pôde deixar de dizer com raiva. Ou você vai embora para bem longe, ou não me incomode, seu stalker pervertido, tagarela. Que 2 rápido. Ao ouvir isso, você se espantou. Na verdade, e o Shensi também estava curiosa. Não é que ninguém tenha tentado puxar conversa com ela antes, mas no máximo depois de 2 tentativas, ela corria com o rosto corado. Por que esse garoto na sua frente é tão insistente? E ele sempre dizia algumas coisas estranhas, como Bitcoin e nova energia, entre outras. Palavras que ela nunca tinha ouvido antes. Então ela também falava algumas frases em inglês de vez em quando, pensando, você fala coisas que eu não entendo. Então eu também falarei coisas que você não entende. Tinha um pouco de teimosia infantil. Se Bai Mingbin soubesse o que ela pensava, certamente acharia engraçado. Ela não estava jogando um jogo de teimosia com a garota, mas agora parecia que seus esforços eram em vão. Na tarde de hoje, você novamente observou a mulher empurrando a cadeira de rodas e se afastando. Pensando nos contatos deles nos últimos meses, mãe e filho costumam conversar em inglês e chinês, além da menina ser influente, o que torna o Sr. Xia um pouco desajeitado. Você imaginou que a lua descobriu o nascimento e o crescimento, apenas um pouco mais mal-humorada, mais uma menina de escola chinesa inglesa que sabe essa palavra. Você suspira aliviado, vira-se e sobe as escadas, mas você não notou. Quando você se vira, uma figura recua rapidamente, escondendo-se na esquina. No canto da parede, Bai Mingbin pressiona o peito que sobe e desce, o rosto ainda com leve rubor. Ainda bem, quase fui descoberto por Fang Yuan. Se eu tivesse sido descoberto, eu seria definitivamente chamado de stalker, Bai Mingbin pensou.
Desde criança, ele recebeu uma educação de alta qualidade. Quando ele fez tal coisa, ele não sabia o que estava pensando ontem. Assim que te viu agindo furtivamente, ele não pôde deixar de te seguir. Ele estava realmente curioso sobre esse garoto menor que ele, então não importa o que você fizesse. Bai Ningbin sempre lhe dava atenção extra. Finalmente, ele deu uma olhada na direção da cadeira de rodas que desapareceu. Ele estava levemente corado. Ele também subiu as escadas. Na janela do quarto 501, Bai Ningbin viu sua irmã e Fang Yuan. Ele empurrou a porta e entrou. Viu o rosto sério de sua irmã, só pôde inventar uma desculpa. Banheiro. Vou ao banheiro. É verdade? É verdade, mas você não sabia que Bai Ningbin já tinha visto o que você fez. Olhando para você mentindo com uma cara impassível, Bai Ningbin não aguentou. Ele riu em lágrimas. Ouvindo o riso de sua irmã, Bai Ningyu arregalou os olhos. Ele olhou para sua irmã com raiva. Sua irmã e você. Por que você também desapareceu hoje? Claramente você costumava ficar comigo antes. Bai Ningbin manteve o sorriso, mas ele não conseguia mentir tão facilmente quanto você. Depois de segurar por um tempo, ele também não conseguia dizer nada. Eu também vou ao banheiro. Ouvindo isso, Bai Ningyu imediatamente olhou com os olhos aguçados. Ele olhou para sua irmã. Ele olhou para você inocentemente. Uma expressão de dúvida passou por seu pequeno rosto. Vocês dois estão indo para o mesmo banheiro? Certa manhã, você acordou pontualmente, levantou-se e lavou o rosto. Seu pai, como sempre, colocou pãezinhos e leite de soja no balcão. Ele tem estado muito ocupado com o trabalho ultimamente, mal conseguindo te ver. Depois de um café da manhã simples, você desceu para passear no jardim como de costume. Depois de passar por um caminho fresco, depois de mais 2 curvas, o perfume das árvores de cânfora seria visível à distância. A menina sob a árvore pareceu perceber o movimento. Olhou para cá por um instante, depois baixou a cabeça rapidamente, voltando a olhar para o mangá ao seu lado. Bom dia! Ouvindo aquela voz irritante chegar, o som da chuva fez o pobre garoto escondido sob o capuz murmurar baixinho. Continuou lendo sem dar atenção. Não parece ter pressa, pelos nossos dias juntos. Você já sabia. As palavras em língua de cerejeira que a garota dizia de vez em quando é que realmente expressavam seus pensamentos. E esse jeito especial de se relacionar fez você experimentar um prazer perverso que nunca sentiu antes. Que pessoa estranha. Mesmo assim, ele ainda consegue sorrir. As palavras murmuradas em língua de cerejeira entraram em seus ouvidos, e seu sorriso parecia florescer. Pensou um pouco, tirou um chocolate embalado de forma requintada do bolso e o estendeu para a garota. É sobre isso, embora seja falso que a garota fale de assuntos pessoais em língua antiga, mas logo se recolheu. Estendeu a mão e derrubou o chocolate na sua frente, com a boca ligeiramente aberta. Que nojo! Quem comeria uma coisa tão doentia vinda de você? Depois que a chuva terminou de cair, um par de olhos brilhantes e embaçados escondidos sob o capuz começaram a observar a reação do garoto. Mas você continuou sorrindo, apenas se abaixou para pegar o chocolate e estendeu a mão novamente. Disse calmamente, não precisa mesmo. Sua voz era lenta. Não dava para perceber nenhuma humilhação ou constrangimento por ter sido rejeitado. Ele até sorria. Que irritante. As pontas dos dedos brancos se enterravam na palma da mão. Ela desviou a cabeça, sentindo que o sorriso do garoto era muito ofuscante. Mas ele não queria continuar vendo. Pensou com melancolia, ele deve ser um bom menino, como dizem os adultos. O silêncio sem som é definitivamente uma rejeição forte. O garoto finalmente desistiu. Deu 2 passos para trás e começou a se aquecer. Pelo convívio dos últimos 2 dias, ela sabia que ele estava se preparando para correr. Ela baixou a cabeça, sem mais olhar. E suas mãos, delicadas como brotos de cebola, repousavam silenciosamente sobre aqueles joelhos imóveis. Mas ela queria comer chocolate. A garota enterrou a cabeça entre as pernas, com um som quase inaudível, ainda em língua de cerejeira. Parecia que nunca seria transmitido. Plor, plor. As folhas da árvore de cerejeira balançavam com o vento. Ele manteve essa posição, imóvel, como no primeiro encontro deles. E neste canto isolado, além daquele garoto fabricado, não haveria mais ninguém para incomodá-los. Ele ficou ali ouvindo o som do vento rápido, ouvindo o som da corrida do garoto, que se aproximava e se afastava. 1, 2, contando mentalmente até a 5ª volta, o som da corrida tapa-tapa finalmente parou. 577 Mas Yu Shenxi ainda não levantou a cabeça. Ele esperava que a outra pessoa fosse embora completamente. 1 segundo, 2 segundos. 578 começou a contar mentalmente de novo. De repente,
Um som nítido interrompeu seus pensamentos. 579 Yu Shenxi se assustou. Ele olhou para o chocolate que apareceu em seus braços e levantou a cabeça bruscamente. 580 Mas ele só viu as costas do garoto se afastando com elegância. Amanhã a gente se vê, você disse, virando a cabeça e acenando. 581 Mas os passos iam cada vez mais longe. Chegando à porta do quarto 501, você levantou a mão para bater. 582 Depois de um som nítido, a porta se abriu antes de você. Em seguida, uma sombra escura familiar apareceu. 583 Bai Ningbin estava fazendo um sinal de silêncio para você. Você acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento e entrou sob o olhar de Bai Ningbin. 584 Você olhou para Bai Ningyu na cama. A garota chutou o cobertor, revelando uma parte de sua perna branca e macia como jade. 585 E Bai Ningbin já havia chegado ao seu banquinho exclusivo, sentado confortavelmente, segurando um livro grosso. 586 A postura era muito padrão, com a cintura naturalmente reta, parecendo uma criancinha. 587 Você se aproximou para dar uma olhada e descobriu que essa coisinha estava na verdade estudando matemática do ensino fundamental e parecia muito absorta e gostando. 588 Seu rebelde, todos na idade de brincar felizes, e você, pequeno diabo, se esforçando secretamente. 589 Pensando nisso, você arrancou o livro das mãos da garota e a encarou, dizendo, o que você está olhando? 590 Venha jogar xadrez comigo. Bai Ningbin piscou e disse em um tom mais alto. 591 Finalmente chegou o tão esperado quinto dia. Você se lavou como de costume e estava prestes a descer para correr. 592 Mas descobriu que já estava chovendo fino lá fora. Pensando que não podia sair de qualquer maneira, você pegou o café da manhã. 593 Foi para casa ao lado visitar as duas irmãs mais novas. Assim que você entrou, dois pares de olhos olharam para você em uníssono. 594 Bai Ningbin sentou-se na beira da cama, abriu os braços para você e disse casualmente, 595 Desbloquear, desbloquear. E Bai Ningyu, perto da janela, franziu a testa ligeiramente ao ver isso. 596 Mas ela não disse nada. Você foi até ela, com uma expressão de resignação, e a pegou pela axila. 597 Você tirou a garota da cama. Bai Ningbin riu escandalosamente e foi lavar-se com satisfação. 598 Os ferimentos dela estavam se curando rapidamente. Provavelmente ela receberia alta em 1 ou 2 dias. Por que você não viu Qin Yu nos últimos 2 dias? 599 Chegando ao lado da irmã, você perguntou casualmente, a tia foi resolver assuntos? 600 Bai Ningbin terminou de falar, hesitou e acrescentou, mas Yu Shenxi ainda não levantou a cabeça. Ele esperou que a outra pessoa fosse embora completamente. 1 segundo, 2 segundos. Ele começou a contar mentalmente de novo. De repente, um som crocante interrompeu seus pensamentos. A chuva caía esparsa. Ele olhou para a barra de chocolate que havia tirado do bolso, levantando a cabeça bruscamente. Mas ele só viu a silhueta do garoto se afastando com elegância. Até amanhã, ele acenou com a cabeça. Seus passos, porém, o levaram cada vez mais longe, até a porta do quarto 501. Você levantou a mão para bater. Depois de um som nítido, a porta se abriu antes de você, e uma sombra familiar apareceu em seguida. Bai Ningbin fez um gesto discreto para você, que assentiu em sinal de entendimento e entrou no quarto sob o olhar de Bai Ningbin. Você olhou para Bai Ningyu na cama. A garota chutou o cobertor, revelando uma parte de sua panturrilha branca e macia. E Bai Ningbin já havia se sentado em seu banquinho exclusivo, mergulhado em um livro grosso. Sua postura era impecável, as costas retas, parecendo um adulto em miniatura. Você se aproximou para ver mais de perto e descobriu que essa garotinha estava estudando matemática do ensino fundamental e parecia fascinada. Que desespero você é! Todos estão na idade de brincar felizes, e só você, garoto, está estudando secretamente. Agarrando o livro da mão da garota, te fuzilei com o olhar e disse, o que você está olhando? Venha jogar xadrez comigo. Bai Ningbin piscou. Seu pai, o ex-Lei Seng. No quinto dia esperando pela sua recuperação, depois de se lavar como de costume e antes de ir se exercitar, você descobriu que já chovia lá fora. Pensando que não poderia sair, você pegou seu café da manhã e foi visitar as duas jovens irmãs vizinhas. Assim que você entrou, os dois pares de olhos se viraram para você. Bai Ningbin estava sentada na beira da cama, te estendeu os braços e murmurou distraidamente. Desfaça o selo, desfaça o selo. E Bai Ningbin, perto da janela, franziu a testa ligeiramente ao ver isso, mas não disse nada. Com resignação,
Você caminhou, pegou o braço dela e tirou a garota da cama. Bai Ningbin sorriu maliciosamente e foi se lavar satisfeita. Os ferimentos dela estão se curando rápido. Provavelmente ela terá alta em 1 ou 2 dias. Por que não vi Qin Yun esses 2 dias? Ao lado da sua irmã, você perguntou casualmente. A tia saiu para resolver algo? Depois de terminar de tomar banho, Bai Ningbin hesitou e adicionou. Acho que ouvi ela dizer isso. Relacionado ao motorista que nos buscava. Ao ouvir que era um assunto pessoal, você deu uma mordida no pão e parou de perguntar. A chuva parecia aumentar cada vez mais. De repente, Bai Ningbin virou a cabeça para olhar pela janela. As finas gotas de chuva que antes caíam começaram a ficar densas, e as gotas de chuva tinham o tamanho de vagens de soja. Wen Yan, parece que você pensou em algo. Você encarou as gotas de chuva pela janela, a testa franzindo lentamente. No momento seguinte, diante dos olhos arregalados de Bai Ningbin, você se virou abruptamente e saiu correndo pela porta. Ela não deveria ser tão boba, você pensou enquanto corria escada abaixo. Em breve você chegou ao saguão do primeiro andar, vendo a chuva torrencial, como se fosse dividir o mundo em 2 partes. De um lado, a paz e a tranquilidade, do outro, a vida como ondas furiosas. Jianxi, você cerrou os dentes. Sem procurar um guarda-chuva, você saiu correndo para a chuva, seguindo a memória por um pequeno caminho. Virando mais 2 esquinas, você finalmente avistou a familiar árvore de cânfora. Sob a árvore de cânfora, uma garota magra estava sentada em uma cadeira de rodas. 2 pequenas mãos pálidas saíram das mangas, tentando segurar o chapéu. As finas linhas de chuva se sobrepunham em silêncio, embaçando tudo em seu campo de visão. Neste momento, na sala 502, você mesmo não sabia com que tipo de sentimento você trouxe a garota de volta. As duas não conversaram. A garota não lutou, apenas permitiu que você a carregasse. Onde está sua mãe? Você perguntou, enquanto secava o cabelo da garota com uma toalha. A garota virou a cabeça, parecendo ainda zangada, sem querer falar com você. Jianxi franziu a testa, olhou para as roupas molhadas dela e disse um pouco impaciente. Se você não me disser onde sua mãe está, terei que ajudá-la a se trocar. Falando isso, você também franziu a manga para fingir. No rosto inexpressivo dela, o pânico apareceu imediatamente. Ela apertou os lábios e disse, minha mãe foi transferida para limpar a clínica hoje e só voltará ao meio-dia. Você se espantou ao ouvir. Em uma clínica tão grande, sem um local exato. Onde você a encontraria? Felizmente, você logo se lembrou das 2 irmãs e se virou para sair. Mas você foi segurado pelo canto da roupa por uma mãozinha. Para onde você vai? Afinal, Yu Seng é uma criança. De repente, ela se encontrou em um quarto completamente desconhecido. Seria mentira dizer que não estava apavorada. Ela só podia se agarrar à pessoa que parecia ser a única familiar para ela. Você percebeu a tensão dela. Com a voz suavizada, tem uma garota quase da sua idade na casa ao lado. Vou chamá-la para te ajudar a trocar de roupa. Senão você vai pegar um resfriado assim. Para surpresa, a garota balançou a cabeça firmemente. Não quero. Ao ouvir isso, você não respondeu. Isso não é uma coisa pequena. Vai ser um problema se você tiver febre depois. Eu posso me trocar sozinha. Yu Shenxi disse, vendo que você ainda a encarava. Ela disse entre dentes, eu só tenho um problema nas pernas, não nas mãos. Você ficou apavorado. Como pôde ter se esquecido disso? Realmente, a preocupação confunde. Então você rapidamente foi até o armário ao lado, revirou e encontrou um pijama azul e branco de hospital, jogando-o para a garota na cama. Depois de fazer isso, você imediatamente se virou e caminhou para fora da porta. Para onde você vai? Percebendo seus movimentos, YSHNG abriu a boca instintivamente, ouvindo a pergunta da garota. Você parou, virou-se e disse com diversão. O quê? Você quer que eu fique aqui te vendo se trocar? Pervertido. Nem pense nisso. A garota tem pudor. Baixou a cabeça e resmungou baixo. Ao levantar o olhar, percebeu que você já tinha desaparecido. Me chame quando terminar. Sua voz familiar veio de fora da porta, logo após você falar. De repente, você percebeu que a porta do quarto ao lado foi aberta e Bai Lingbin saiu, vestindo um vestido leve de verão. Trocar o quê? Bai Lingbin ouviu suas palavras e parecia confusa. Em seguida, ela viu a ponta do seu rabo de cavalo molhado. Por que você se molhou? Espere um pouco. Dito isso, ela se virou e voltou para o quarto. Segundos depois, a garota apareceu com uma toalha branca. Reaparecer diante dos seus olhos. Obrigada, mas eu já tinha me secado.
Ignorando suas tentativas de fazê-la ficar, Bai Lingbin se aproximou e cobriu as pontas do seu cabelo com a toalha. Começou a esfregar suavemente. Seus movimentos eram gentis e cuidadosos, enquanto ela murmurava. Nem um pouco seco, sabe? Ei, não se mexa. Sentindo a bronca e o conforto da garotinha. Você ficou um pouco desconfortável. Que tal eu mesmo fazer? Você finalmente disse depois de um tempo. Impossível. Você não alcança a parte de trás. E por que sua roupa também está tão molhada? Você saiu. Bai Lingbin perguntou franzindo a testa. Comecei a te secar. Você hesitou, mas concordou. 652 Fui procurar alguém, mas não dá para explicar direito agora. 653 De repente, uma voz feminina um pouco fria soou do seu quarto. Já me troquei. A mão que te secava da chuva parou. 654 Em seguida, o olhar de Bai Lingbin para você também ficou estranho. Então, aquele. 655 Vocês ainda são crianças, não podem fazer esse tipo de coisa. Bai Lingbin não sabia onde sua mente foi parar. 656 O rosto de Bai Lingbin ficou vermelho de repente e ela começou a gaguejar. Vendo isso, seus olhos se mexeram. 657 Não, amigo. O que você acha que eu sou? Você ficou curioso e achou engraçado. 658 Tocou a testa lisa da garota. Tudo bem, eu te conto mais tarde. 659 Vou entrar primeiro. Bai Lingbin olhou para suas costas, hesitou. 660 Ainda assim, ela deu um aviso. É realmente impossível. Minha tia disse que você vai para a cadeia. 661 Ao ouvir isso, você fez uma careta e bateu a porta fechando. Que ódio. 662 Eu sabia que a tia deles não era séria. O que ela contou para as amigas dela hoje? E você não percebeu. 663 O barulho alto da porta se fechando de repente fez o corpo da garota na cama tremer. Fechou a porta. 664 O que você quer fazer? Vingança? Ou algo sórdido? 665 Pensando na sua atitude ruim nos dias anteriores, Yu Shenxi ficou insegura e sentiu o coração acelerado. 666 Ela também não ousava levantar a cabeça, apenas apertava inconscientemente o lençol. Tum, tum, tum. 667 passos lentos se aproximavam e então ela sentiu a cabeça ficar leve. 668 O vento soltou um pequeno lamento. Me devolve. Você quer dizer o chapéu? 669 Você franziu a testa e depois explicou pacientemente. Não se preocupe. 670 Não vou te contar, é que ela se molhou. Vou deixar de lado por enquanto. 671 Enquanto falava, você pegou uma toalha e começou a secar o cabelo molhado da garota. 672 Cada fio de cabelo da garota pingava água. Bastava apertar para sair. Você viu a toalha. 673 Você só sentiu a culpa aumentar. A garota com certeza ficou na chuva por um bom tempo. Você não está desconfortável? 674 Ofegante, a voz fraca de Yu Shenxi chegou aos seus ouvidos. O quê? 675 Você se debateu um pouco, mas não parou o que estava fazendo. Eu saí para procurar alguém, mas a situação específica, receio que não consiga explicar em pouco tempo. De repente, uma voz feminina ligeiramente fria soou do seu quarto. Já me troquei. Então, a mão que secava cuidadosamente a chuva do seu corpo parou. Em seguida, o olhar de Bai Lingbin para você também se tornou estranho. Então, aquele. Vocês ainda são crianças, não podem fazer esse tipo de coisa. Bai Lingbin não sabia no que estava pensando. 656 O rosto de Bai Lingbin corou de repente, e ela começou a gaguejar ao falar. Vendo isso, seus olhos pularam. 657 Não é, meu chapa, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Você parece curioso e divertido. 658 Tocando na testa lisa da garota. Ok, te conto mais tarde. 659 Vou entrar primeiro. Bai Lingbin olhou para suas costas e hesitou. 660 Ainda assim, ela saiu para avisar. Não pode mesmo. A tia disse que a gente vai para a cadeia. 661 Ao ouvir isso, o canto da sua boca esticou, bateu a porta e fechou. Desisto. 662 Eu sabia que a tia deles não era séria. O que ela disse para as amigas dela todos os dias? Você não notou. 663 O barulho alto da porta se fechando de repente fez o corpo da garota na cama tremer violentamente. 664 O que você quer fazer? Se vingar? Ou fazer algo desprezível? Meu rosto ficou vermelho de repente, e comecei a gaguejar. Vendo isso, você franziu as sobrancelhas. Cara, o que você pensa de mim? Você parece curioso e divertido. Falou sobre a testa lisa da garota. Certo, te conto mais tarde. Vou entrar primeiro.
Bai Lingbin olhou para suas costas, hesitou. 660 ainda assim. Ela saiu em voz alta para avisar. Realmente não dá. A tia disse que você vai para a cadeia. Ainda gritar para alertar. Realmente não pode. Tia disse que ia para a prisão. Ao ouvir, você contraiu a boca. Deu uma batida na porta para fechá-la. Que saco! Sabem que a tia delas não é séria o que elas falam o dia todo com as amigas e você não percebeu. O barulho alto da porta do quarto se fechando de repente fez a garota na cama tremer violentamente e a porta se fechou. O que você quer fazer? Se vingar? Ou fazer alguma coisa desprezível? Pensando na sua atitude ruim de dias atrás, Yu Shenxi ficou um pouco insegura, sentindo o coração bater acelerado. Ela também não ousava levantar a cabeça, apenas apertava o lençol involuntariamente. Tá, tá, tá. Em seguida, ouviu-se o som de passos se aproximando lentamente, e então ela sentiu a pressão em sua cabeça diminuir. O vento fez um pequeno lamento. Devolvo para você. Está falando do chapéu. Você franziu a testa e depois explicou pacientemente. Fique tranquila. Não é com você, é que ela está molhada. Vou deixar de lado primeiro para você. Dizendo isso, você pegou uma toalha e começou a secar o cabelo molhado da menina. Cada fio de cabelo da menina pingava água, bastava apertar para escorrer. Você viu a toalha. Sentiu a culpa aumentar ainda mais. A menina deve ter ficado na chuva por um bom tempo. Você não está desconfortável? Sopro. A voz fraca de Yu Shenxi chegou aos seus ouvidos. O quê? Você se debateu, mas suas mãos não pararam. Cabelos brancos. Você se ligou, percebeu o que ela estava dizendo e, instintivamente, endireitou o corpo. Falar em público? Que piada! Quando é que um cabelo branco fica feio? Mas todos diziam que era feio. Palavras inseguras, ditas aos poucos pela voz de Yu Shenxi. Quem são eles? Você se moveu, mudando de direção. Isso facilita para você limpar. De qualquer forma, muitas pessoas falam assim. Parecia uma lembrança infeliz que fez a voz da garota diminuir cada vez mais. E você, que arrumava o cabelo comprido dela? Entendeu um pouco. Parecia que as crianças na infância faziam esse tipo de avaliação. Não era à toa que, na primeira vez que se encontraram, a garota te olhou com tanta hostilidade. Isso inclui sua mãe? Claro que não. Desta vez, Yu Shenxi respondeu rapidamente, com um tom que não permitia que ninguém a difamasse. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ela só elogia minha beleza. É verdade, eu também acho bonito. Sendo elogiada de repente. Yu Shenxi corou um pouco e retrucou baixinho. Você é um pervertido. O que você diz não conta. Agora foi a sua vez de ficar insatisfeito. E você gritou. Por que não conta? Não acredito que você tão nova já está jogando com 2 pesos e 2 medidas, né? O que significa 2 pesos e 2 medidas? Yu Shenxi ouviu uma palavra nova da sua boca novamente. 2 pesos e 2 medidas. É. Como dizer, é como você acabou de fazer. Yu Shenxi fez uma pausa inesperada. Sim, sim, sim. Você não discute com ela. Você continuou a secar o cabelo da garota. De repente, você pareceu pensar em algo e perguntou. Aliás, por que sua mãe te deixou sozinha? No jardim? Não tem medo de acontecer algum acidente? A garota explicou rapidamente pela mãe. Normalmente ela está limpando o centro de reabilitação, pode vir a qualquer momento, só que hoje ela teve que ir ao ambulatório. Então ela sabia que não podia ficar de olho em você hoje e ainda te empurrou para o jardim. Diante da dúvida. Desta vez a garota não falou, virou o rosto e não olhou para você, vendo a garota quieta na sua frente. Você de repente estendeu a mão e pegou a mãozinha delicada da garota, e entre os dedos. Ainda era possível ver um pouco de terra. Você mesma se empurrou? O palpite foi confirmado. Você se sentiu triunfante por um momento, mas a garota apenas retirou a mão e não olhou para você. Mal podia esperar para olhar para trás, para aquela beleza deslumbrante, e finalmente confirmar a suposição em seu coração. Completamente congelado no lugar, você nunca imaginou que, por causa de uma promessa casual que fez, a garota realmente cumpriria o acordo. O jogo de mentiras e enganos entre adultos em sua vida passada o deixou cínico em relação a tais promessas verbais. No entanto, a garotinha à sua frente lhe deu uma nova lição hoje. Você podia até imaginar. A garota empurrando as rodas desajeitadamente com as mãos para ir ao jardim, movendo a cadeira de rodas 1 centímetro de cada vez. A imagem dela avançando. Que droga eu sou! Você respirou fundo. Você esfregou o rosto, sentindo a garganta um pouco seca. Por que tão boba? Você não esperaria para sempre se eu não pudesse vir ou esquecer. Eu não estava esperando por você. Ao mencionar isso, a voz da garota subiu repentinamente. Não, não.
Por que você está gritando tão alto? Você achou engraçado e se levantou para lhe servir um copo de água quente. Então você pegou a toalha e foi ao banheiro lavá-la. Você saiu novamente e olhou para a garota, dizendo: estenda a mão. E o Seng hesitou por um momento, mas ainda assim estendeu sua mãozinha lentamente. Sua cadeira de rodas ainda está no jardim. Vou ajudá-lo a trazê-la para dentro depois que a chuva parar. Agora, fique aqui comigo em paz. Você disse enquanto ajudava a garota a secar as mãos, olhando para o perfil sério do menino secando as mãos. E o Seng baixou a cabeça, em silêncio. De repente, você parou o que estava fazendo, perguntando à garota de cabeça baixa: o que é? Nós nos conhecemos há tanto tempo. Ainda não sei seu nome. Você sempre se recusou a me dizer antes. Agora você pode me dizer, certo? Você sentiu que o relacionamento dos dois deveria ter se aproximado um pouco depois desta chuva. Pelo menos não foi tão explosivo quanto no início. Como esperado, sob seu olhar, a garota ficou ligeiramente surpresa. Hesitantemente ela disse seu nome, Huang Yu-Seng. Ela originalmente queria dizer o nome que usava na escola, mas quando chegou aos lábios, de alguma forma, ela mudou de ideia. Yu-Seng? Você vasculhou a mesa de cabeceira e tirou uma caneta e papel. Você escreveu as 3 palavras Yu-Seng e depois perguntou com os olhos: como está? A forma como você escreveu. Vendo isso, Yu-Seng inflou as bochechas. Ela agarrou a caneta e desenhou um caracol e uma garça no dedo, e então escreveu novamente: ah, este Li-Shen-Si. Eu sabia que o que ouvi antes soava estranho. Guarde seu pincel. 727 E sorriu e estendeu a mão para a garota. Então, vamos nos conhecer formalmente. 728 Meu nome é Fang Yuan. O Fang que significa reto e o Yuan que significa completo. 729 A partir de agora, todos nós seremos amigos. Amigos. Olhando para aquela mão grande e aberta 730 estendida à sua frente, um leve lampejo de confusão passou pelos olhos de Shen-Si. Ela se lembrava de ter amigos, 731, mas isso foi há muito tempo, até mesmo em sua cidade natal. Mas depois de vir para Xiagu, 732 aquele homem que enganou sua mãe, revelou sua verdadeira natureza, e ela teve que seguir sua mãe de um lado para o outro. 733 Além disso, seu temperamento piorou cada vez mais, e ela não falava com estranhos da mesma idade há muito tempo, muito menos fazia amigos. 734 Amigos. Ela repetiu baixinho, colocando sua mão sobre a dele. 735 As duas mãos se apertaram, e então ela ouviu a resposta firme do menino: sim, somos amigos. 736 No entanto, essa cena harmoniosa foi subitamente interrompida por um grito frenético. O que está acontecendo? O que está acontecendo? 737 Sua mãe nunca te ensinou que não se pode dar as mãos a garotos por capricho? 738 Acompanhado pelo grito de Bai Mingyu, a porta bateu com força. Por um momento, 6 olhos se encontraram. 739 O quarto parecia mergulhar em um silêncio estranho. Xiao Qiu, você se debateu um pouco. 740 Quebrando o silêncio primeiro. Como você veio aqui? Ao ouvir isso, Bai Mingyu 741 levantou suas lindas sobrancelhas, colocou as mãos na cintura, olhou para você e depois para a garota de cabelos brancos na cama que estava de cabeça baixa e não falava. 742 Seu olhar caiu novamente sobre as mãos que ainda estavam dadas. Por alguma razão, o ímpeto agressivo original de Xiong Jiu Qiang Yang 743 As palavras que saíram de sua boca soaram inexplicavelmente azedas. Por que eu vim? Sim. 744 Desculpe por incomodar vocês, eu já estou indo. Depois que ela disse isso, 745 Seu corpo realmente não se moveu, ela apenas encarou Fang Yuan com os olhos arregalados, sentindo-se ansiosa e com saudades. 746 Que descuido, que descuido! Eu sempre pensei que o máximo que eu precisaria me preocupar seria com aquela velha mulher, minha tia. 747 Quem diria que haveria um amante aqui? Os pensamentos de Bai Mingyu correram, e seu rostinho mostrou uma perda perfeitamente calculada. 748 Então ela fez um gesto para se virar e sair. Com certeza, no momento seguinte ela sentiu sua mão ser segurada por outra mão quente. 749 Onde você está pensando? Vou apresentá-los. Sua voz era um pouco impotente. 750 Pensando, que tipo de situação é essa? Bai Mingyu lutou com sinceridade e pensou, então obedientemente seguiu. Ele sorriu e estendeu a mão para a garota. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Fang Yuan. Fang de Fang Zhen e Yuan de Yuan Men. A partir de agora somos amigos. Amigos. Ela olhou para a mão grande e gentil, estendida à sua frente.
Um lampejo de confusão passou pelos seus olhos. Ela se lembrou que já teve amigos. Mas isso foi há muito tempo, remontando até sua cidade natal. Mas desde que veio para o país estrangeiro, aquele homem que enganou a mãe, revelou sua verdadeira natureza. E ela teve que ir de um lado para o outro com a mãe. Além disso, sua personalidade piorou cada vez mais. Faz muito tempo que ela não fala com estranhos da mesma idade. Muito menos faz amigos. Amigos, ela repetiu baixinho. Colocou sua mão na dele. As mãos se apertaram. E então ela ouviu a resposta firme do menino. Sim, somos amigos. No entanto, essa cena harmoniosa foi subitamente interrompida por uma voz barulhenta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sua mãe não te ensinou que não se pode de mãos dadas com meninos aleatoriamente? HMPH. Acompanhado pelo grito alto de Bai Ningyu, a porta bateu com força no batente. Por um momento, os 6 olhos se encontraram. O quarto pareceu cair em um silêncio estranho. Xiaoqiu, você se debateu um pouco. Quem falou primeiro para quebrar o silêncio? Por que você veio aqui? Bai Ningyu ouviu. Arqueou as sobrancelhas bonitas, cruzou os braços e olhou para você, depois para a garota de cabelos brancos na cama, cabisbaixa e em silêncio. Seu olhar caiu sobre as mãos ainda dadas. Por algum motivo, a raiva de Xiong Juju desapareceu completamente. As palavras que saíram de sua boca ficaram estranhamente azedas. Como eu vim parar aqui? É mesmo. Desculpe incomodar vocês, eu vou embora. Ela disse. Mas seu corpo não se moveu, ela apenas encarou o colo de Seng, sentindo ansiedade e saudade. Que absurdo! Sempre pensei que a única que precisava de cautela era aquela velha tia. Nunca imaginei que haveria uma traidora aqui. Bai Ningyu pensou rapidamente, com uma expressão de desapontamento cuidadosamente calculada no rosto. Aproveitando para se virar como se fosse sair, ela sentiu, na verdade, no momento seguinte, sua mão sendo segurada por outra mão quente. O que está pensando? Deixe-me apresentá-los. Você disse com um tom de leve exasperação. Pensando o que é que está acontecendo. Bai Ningyu, com a intenção genuína de se debater, logo obedeceu e voltou para perto da cama com você. Ela tinha o segredo ensinado pela tia, na presença de estranhos, é preciso dar bastante prestígio ao homem. 752 Pensando nisso, ela o examinou à vontade com o olhar embriagado em Uhua Shi, que justamente ergueu a cabeça. 753 Os olhares se cruzaram, sentindo a provocação leve, e Uhua Shi era claramente puro. 754 O olhar demorou um instante nas mãos dadas, e logo se afastou. Uma criança verdadeiramente entediante. 755 Em sua breve apresentação, ao mencionar o nome de Uhua Shi, foi a garota quem disse primeiro. 756 É Huang Xiaoxi. Embora não tenham combinado, você logo reagiu. 757 Então riu, sim, é Huang Xiaoxi. Então este nome. 758 É o nome que a garota usa neste país, certo? Você olhou para a garota pensativo. Olá, Xiao Hu. 759 Assim que a pessoa falou, foi impedida pela própria irmã, Wu Ju, e empurrada para trás à força. 760 Bai Ningyu furiosamente encarou a irmã, o olhar como se dissesse, o que está acontecendo? 761 Neste momento crucial, você se virou, e comparada com a irmã cheia de pólvora, a irmã Bai Ningbin parecia muito mais normal. 762 Prazer em conhecê-la, meu nome é Bai Ningbin. 763 Ao meu lado está minha irmã, Bai Ningyu. A voz da garota era clara e um pouco rouca, com uma postura natural e generosa. 764 Tão impecável que nem mesmo a pronúncia de cada palavra poderia ser criticada. Esta é Bai Ningbin. 765 O bom exemplo para os adultos, a boa criança dos outros. E Bai Ningyu abaixou a boca com raiva. 766 Em silêncio. Ela odiava esse tipo de pessoa, que irradiava autoconfiança por todo o corpo. 767 Sempre com um sorriso no rosto, como se apenas por estar ali, brilhasse como uma grande lâmpada. 768 Focando todos os olhares. Mesmo sem você, ela achava que nunca estaria diante dessa garota em sua vida. 769 Ela só queria se esconder em um canto onde ninguém se importasse, vestindo a armadura da língua afiada, bloqueando todos que tentassem se aproximar. 770 Ploc, ploc, as gotas de água na cortina apareciam em sequência, caindo lentamente em ritmo. 771 Você notou que a chuva lá fora parecia diminuir gradualmente, virou-se para a cama e disse, a chuva vai parar logo. 772 Eu irei buscar sua cadeira de rodas para você daqui a pouco. Ouvindo suas palavras, Yu Shenxi,
deitada na cama, respondeu levemente. 773 As duas irmãs já haviam voltado para seus quartos, e Bai Ningbin originalmente não queria ir, mas Bai Ningbin percebeu a resistência de Huang Xiaoxi. 774 Então, com compreensão, ela a levou embora à força. Diante desse resultado, Bai Ningbin não queria irritar essa garota. 775 Ela também poderia voltar para pensar bem, de que maneira deveria subornar a outra parte. Seria com... Pensando nisso, ela olhou para Yu Shenxi com um olhar vago e desinibido, e naquele exato momento, ele também levantou a cabeça. Os olhares se cruzaram, sentindo a provocação levemente contida, e Yu Shenxi era claramente puro. Seu olhar parou por um instante nas mãos dadas, e rapidamente se desviou, uma criança genuinamente entediada. Durante sua breve apresentação, ao mencionar o nome de Yu Shenxi, a garota o disse primeiro. Era Huang Xiaoxi, e embora não tivessem combinado de antemão, você logo reagiu. Então, rindo, disse, sim, é Huang Xiaoxi, por isso esse nome. Esse é o nome que a garota usa em O País de Baixo, certo? Você olhou para a garota pensativo. Olá, Xiao Hu. Assim que a voz de alguém saiu, foi abruptamente pressionada para trás por sua própria irmã, Wu Ju. Bai Ningyu olhou com raiva para a irmã, com os olhos parecendo dizer, o que está acontecendo? Neste momento crucial, você está realmente se tornando um inimigo, e a irmã Bai Ningbin, que correspondeu com a irmã cheia de pólvora, parecia muito mais normal. Prazer em conhecê-la, meu nome é Bai Ningbin. Esta ao meu lado é minha irmã Bai Ningyu. A voz da garota era clara e fraca, com uma postura natural e graciosa. Tão padrão que nem o som único de cada palavra podia ser criticado. Esta é Bai Ningbin. O bom exemplo eterno na boca dos adultos, a boa criança dos outros. E Xiaoxi, com raiva, baixou a cabeça lentamente. Sem dizer uma palavra, ela odiava esse tipo de pessoa, que irradiava autoconfiança por todo o corpo. Sempre com um sorriso no rosto, ela parecia brilhar como uma lâmpada, só de estar ali. Focando todos os olhares, mesmo que não fosse ela, ela pensaria que jamais estaria diante dessa garota em sua vida. Ela só queria se esconder em um canto onde ninguém se importasse, cobrindo-se com a armadura da língua afiada para afastar quem quer que tentasse se aproximar. Ploc, ploc, as gotas de chuva na cortina caíam em cascata, em um ritmo lento e cadenciado. Percebendo que a chuva lá fora parecia estar diminuindo, ela se virou para a cama e disse, a chuva já vai parar. Vou buscar a sua cadeira de rodas daqui a pouco. Ouviu-se um leve grunhido de Aneu, que estava deitada na cama. As duas irmãs já tinham voltado para seus quartos, e Bai Ningbin não queria ir embora, mas Bai Ningbin percebeu a resistência de Huang Xiaoxi. Então a levou embora com delicadeza. Diante desse resultado, Bai Ningbin não queria irritar essa garota. Era uma oportunidade para ela voltar e pensar em como seduzir a outra pessoa, como sua mãe se lembrava. Joguei o dinheiro na cara dela e disse sem expressão, pegue isso e suma da vida dela. 777 Pensei, mas não conseguia decidir. Decidi esperar a tia voltar para me ajudar a pensar em uma solução. 778 E você, claro, não saberia o que essa garota estava pensando, achando que ela era muito compreensiva e não queria te dar trabalho. 779 Foi por isso que você pegou sua irmã e saiu primeiro. Sua irmã é sempre tão confiável, você se sentiu muito reconfortado. 780 De repente, lembrando de algo, você se virou para a cama e disse, ah, sim. 781 Quase me esqueci de dizer, vou ter alta amanhã. Na verdade, você poderia ter ido embora há muito tempo. 782 Mas precisávamos ter certeza se a Zunari era realmente do futuro, então adiamos. Mas agora o resultado é claro.